E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sporting Bet. E aí, GG? Fala, Luizão. GG, hoje a gente tá gravando em um dia da semana aqui, que é um dia que tem rodada de Libertadores. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o convidado de hoje. E nada melhor do que a gente falar em um dia de rodada de Libertadores, pra galera que tá assistindo hoje na sexta, né, a rodada já foi, do que com o cara que um dia já foi chamado de Senhor Libertadores. Caramba, hein? Porque jogou a competição por um período aqui com o Alviverde, conquistou um título, chegou a uma segunda final, a quase uma terceira final, né? A gente vai falar depois desses detalhes aí, mas por 3 anos consecutivos o Palmeiras praticamente foi assim o melhor brasileiro dentro do território sul-americano e sempre batendo de frente com os grandes times, né, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, etc. E o Palmeiras fazendo frente, mesmo com tantas reformulações, cara. Que de 99 para 2001 o time mudou bastante. Sim. Mas para quem pensa que ele só tem história no Palmeiras de 99 para frente, tá enganado. O cara tem muita história porque ele é uma cria da academia. Cria da academia. E ele jogou no Palmeiras, se não me falha a memória, ele pode até corrigir depois, do final dos anos 80, né? Quando ele começa ali a ganhar as primeiras oportunidades. Em 92 também ele joga um pouco. E aí tem aquelas idas e vindas, né? Vai, volta. Mas de 96 em diante, fixo no time, fez parte do elenco dos 100 gols do Campeonato Paulista. E daí foi só sucesso, só vitória. Ou seja, ele é da era pré-Parmalat. Também. Tem muita gente que acha que ele é da era Parmalat, mas na verdade ele é pré-Parmalat, rapaziada. Exatamente. E quem é o nosso convidado de hoje? Galeano! Palmas pra ele aí, Luizão. Marcos Aurélio Galeano. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Pô, é um prazer estar aqui, né? Eu acho que é uma história bonita, né? Uma história realmente de conquista aí, de luta que eu tive. Sou cria da academia, né? Hoje é... Naquela época não tinha esse termo, né? Não tinha esse termo, mas hoje tem, né? E eu me considero realmente uma cria, porque comecei aqui, né, no juvenil do Palmeiras. Então, foi uma trajetória aí. Lógico que todo início é difícil, mas vencedora, né? Eu consegui, durante vários anos aí, vestir e honrar essa camisa aí, né? Essa oportunidade que eu tive. Já de ser palmeirense desde criança e jogar no meu time, né, de coração. Então, foi completo para mim, né? Então, acho que foi uma trajetória linda e vencedora, né? E a gente está aqui um pouquinho para contar essa história aí, né, de vitórias, de conquistas, que foi muito importante para mim. E a gente tava conversando aqui, vindo pra cá pra sala, Luizão. Agora o filho dele também tava me falando que é palmeirense pra caramba. Então muito, passou bastante. Filhão, né, o moleque é ferreiro, o moleque torce muito, cara, torce muito. Todo jogo a gente tá ali no Allianz, né, prestigiando e procurando aí torcer, né, e apoiar cada vez mais, porque a gente gosta, né, o futebol tá na veia aqui, não adianta. Pra gente começar esse nosso papo, antes da gente, né, entrar na sua trajetória, deixa eu entregar um presente especial falando de Libertadores. Você que foi campeão em 99, o Palmeiras fez um kit especial, né, falando da Libertadores de 99. Olha, que legal. E nós temos aqui, nessa caixinha maravilhosa, uma medalha. Preciso fazer um curso para aprender como abrir, porque eu tenho medo. Aqui, ó. Uma caixinha com uma medalha de 99, vários detalhes da campanha também, né? Fotos da época. Que legal, cara. E a gente não podia te receber aqui sem te dar esse presente, inclusive, que foi lançado agora no início da Libertadores de 2025. E falar pra galera, quem quiser adquirir na Palmeiras Store, você pode fazer a sua aquisição. Lembrando que quem tem Palmeiras Pay tem parcelamento até 10 vezes sem juros. E quem tem o Palmeiras Pay é sócio Avante, ainda tem o frete grátis, GG. Mas produto bonito pra caramba. É bonito, rapaziada. Né? Muito obrigado, hein? Essa medalha é pesadona, que não dá pra ver, mas ela é de ferro mesmo, pesadona. Eu fiz aniversário dia 28 de março, então presentão. Muito bom. Maravilhoso, obrigado mesmo. De coração. E aí eu já aproveito pra emendar pra ti. É o maior título da carreira? Maior, com certeza. Maior e o primeiro, né, do Palmeiras na Libertadores, né? Então, marcou demais, né? É um título que a gente fala, né? Foi muito programado, né? Foi muito projetado aí desde o início, né? Com a
chegada do Filipão, né, no Palmeiras. Então, também o elenco abraçou, né, a ideia do treinador naquela época, né, que ele chegou e falou, ó, vamos ser campeão da Copa do Brasil em 98, porque nós vamos ser campeão da Libertadores em 99. Então ele chegou com esse objetivo, né, no Palmeiras, e nós jogadores, né, a gente abraçou também a ideia, né. Foi um elenco realmente que ficou ali mais ou menos 3 anos jogando juntos, né? Então a gente realmente era um time muito entrosado, e mesmo tendo grandes equipes, né, que a gente enfrentou no futebol brasileiro e futebol lá de fora, né, sul-americano, realmente encaixou e veio, né, esse título tão esperado e um presente maravilhoso aí, obrigado. E é um grupo que ele começa a ser montado, GG, em 97, né? Ali no início do segundo semestre de 97. Chegada do Felipão, a chegada de algumas peças, alguns jogadores ainda são mantidos, né? Edmilson é mantido, Galeano é mantido, mais alguns outros nomes. E o Palmeiras vai aos poucos, Roque Júnior, né? Vai aos poucos buscando umas peças no mercado. E aí o Felipão traz uma espécie de uma espinha dorsal, né? Uhum. Traz Arilson, traz Arce, traz Paulo Nunes, que são os caras que tinham sido campeões com ele no Grêmio. E aí você junta a experiência desses três com o Zinho retornando também, né, do futebol japonês, o Evair que volta depois, Sampaio que volta também em 99. Cara, não tinha como não dar certo, né? Era um time que unia a experiência desses caras que já tinham ganhado com o Palmeiras, que tinham muita história e muito peso aqui dentro, com os novos que vinham chegando. E aí tinha Galeano, tinha Rogério, pô, tinha uma rapaziada ali. Júnior, né? Nosso desequilíbrio. Era ali, era cada peça que saía por qualquer necessidade tinha uma peça à altura para reposição. Sim, tinha, vamos esquecer, né? Euler, Oséias, né? Nossa Senhora, Thiago, Nenê, tinha muitos jogadores que realmente queriam, né, vencer junto com a experiência que veio a juntar, né, e dar qualidade aí no time. Alex destruindo, né? Nosso Pelezinho, Nossa Senhora. Então foi realmente um time que, né, marcou bastante, é um time que deixou muitas alegrias aí pro torcedor. Nosso mestre Evair, né? Que é isso, categoria para jogar. Então, a gente fica... Hoje a gente conversa, né, com torcedores, com as pessoas, e a gente vem a lembrança, né? Aquele time inteiro não tem como esquecer, né? Então é muito bom isso. O Nenê que ele tá falando é o que tá jogando até hoje? Não. O Nenê é o lateral direito. O Nenê jogou no Palmeiras, né? Depois, 2002 jogou com o Galeano. Jogou com você também. Jogou com ele. O Nenê é atacante. O Nenê que ele fala é um lateral direito que também tinha a bola parada muito boa, né? A gente tinha o Arce, que era o mestre na bola parada, e quando o Arce não podia jogar, todo mundo falava assim, o Arce não vai jogar, o Palmeiras não tem bola parada. Chegava o Nenê, mesma coisa. Não, era um time perfeito, né? Roque Júnior, Júnior Baiano, Clebão. Nossa Senhora. Aguinaldo. Marcos. O gol era Marcos, Veloso e Sérgio. Tá louco, velho. Tá louco. Tinha, cara, é o que eu tô falando. Ali, posição, você tirava um, quem entrava dava conta. Na esquerda era Júnior e Rubens Júnior. Era o sonho do Abel agora, que ele fala, né? Meu sonho é ter dois caras de qualidade por posição. Então... No meio campo, Jackson, você, Rogério... César Sampaio, Alex, Zinho. Cara, peça ali não faltava, não. Sim. Era peça de reposição para todo lado. Time para ser campeão mesmo, e como foi, né? Vários títulos ali que a gente conquistou, e realmente um time que marcou na memória aí do torcedor. E na nossa, né? E voltando um pouco no tempo, onde é que fica Ivaiporã? E como é que foi a infância de Galeano e Ivaiporã? O futebol chega para você, com quantos anos você começa a despertar esse interesse de jogar? Eu sou paranaense, né? Eu vim de Ivaiporã com a família, eu tinha 6 anos de idade, né? Então eu vim muito cedo, muito jovem, né? Vim morar em Osasco, né? Então a minha infância, a minha criação, praticamente ele foi ali em Osasco, né? E onde eu comecei a jogar ali pelos campos ali de Osasco, né? Joguei no Petrolhão, que é da prefeitura, é um projeto lá que era do Mirão, né? Que infelizmente faleceu, mas é um cara que descobriu bastante jogadores ali em Osasco, né? Então eu comecei nesse projeto, eu tinha 12 anos, e só que as coisas começaram a andar, eu comecei a trabalhar, né? E jogava final de semana, e aí um dia a gente jogando aqui no Pelezão na Lapa, o pessoal do Guarani me viu jogando, né?
E eu fiz 3 gols nesse dia aí. Eles iam jogar com a Portuguesa, né? O juvenil do Guarani com a Portuguesa, e eles estavam assistindo a preliminar. Era um campeonato, enfim, aí de São Paulo. E eu fiz 3 gols. Aí eles me convidaram para ir pro Guarani, eu fui. Fiquei 1 ano no Guarani e aí vim pro Palmeiras, né? Acabei arrumando uma confusãozinha lá em Campinas. eu falo para vocês que foi a melhor confusão que eu arrumei. Sabia? Porque a gente brigou lá, quebramos tudo lá, a concentração lá do Guarani, lá que era a briga de juvenil, infantil e juniores, né? E os caras montavam o ringue mesmo, isso aí era porrada, né? Caraca! E aí sobrou pra mim e pra mais uns 3 jogadores, né? Que eles pegaram lá, o diretor pegou, enfim, aí acabaram mandando a gente embora, né? Por causa dessa indisciplina aí. E aí eu vim pra São Paulo, voltei, né? E aí o Mirão me trouxe no Palmeiras, falou, não, eu vou te levar no Palmeiras, porque né, como você tava no Guarani, vai ser mais fácil para os caras, né? Os caras já devem te conhecer jogando e tal, porque aquela época era forte, né? Campeonato Paulista, juvenil, juniores, era muito forte. E aí eu vim pro Palmeiras fazer um teste aqui, cara, fiz um teste só. E aí já me federaram, já pegaram a minha transferência do Guarani. E aí eu comecei no juvenil aqui. E foi uma trajetória também muito rápida, né? Porque nesse ano eu completei 17 anos, em março, já estava aqui. E aí, quando foi no final do ano, que o Leão me viu jogando nos aspirantes, né, no Morumbi. Tinha o clássico lá, Palmeiras e São Paulo, e antes a gente fez a preliminar e eu estava muito bem, né? Era eu e Serginho Fraldinha na época. Sim. A gente estava voando no juvenil e aí a gente estava indo no aspirante. Aí o Leão viu 10 minutos lá de aspirantes lá e depois no clássico, se eu não me engano, foi o Elzo, que era o volante, né, que era da seleção brasileira, foi suspenso nesse jogo. E aí o Leão já mandou me chamar para na segunda-feira apresentar no profissional. Caramba! E treinar. Aí a história até é engraçada, né? Eu conto hoje, que eu cheguei no Parque Antártica, né? Era o Parque Antártica, que a gente treinava lá. Aí eu me apresentei. O roupeiro, os caras falaram, o que esse moleque tá fazendo aí, né? Eu falei assim, o Leão mandou vir treinar aqui hoje. Aí, beleza, fiquei lá esperando, sentado lá, e o Leão já tava na sala, ele mandou me chamar. Aí eu entrei, ele falou assim, não fala pra ninguém, mas fazer uma pergunta, você tá com medo? Eu falei assim, não, medo do quê, né? Eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá, se eu ia treinar ou se eu não ia. Eu falei, não tô com medo. Tô aqui, vim aqui, né? Você mandou me chamar e tal. Ele falou assim, é o seguinte, não conta pra ninguém, mas você, domingo, se você fizer o pouquinho que eu te vi ali no Morumbi, né, no aspirante, você vai ser titular domingo contra o Fluminense no Maracanã. Caramba. Posso confiar? Eu falei assim, pode. Então ele me falou na segunda-feira, cara. Caraca. Ele falou, mas não fala pra ninguém. Se você falar, se a imprensa, alguém descobrir, você não vai jogar. Eu falei, tá bom. Eu fiquei quieto. Fui treinar. Cara, e domingo eu estreiei no Maracanã, ganhamos de 1-0 e eu fui o melhor em campo ainda, né? Ganhei até na época motorrádio, relógio, as rádios primeiro jogo. Primeiro jogo, tinha 17 anos, né? Então foi realmente foi muito rápido essa minha ascensão. Eu não passei pelos juniores, né, do Palmeiras, do juvenil eu subi pro profissional. E aí ali eu fiquei, né, até o final do ano, no final do Brasileiro. Aí no ano seguinte eu já fiquei no profissional também. Eu desci só para jogar a taça de juniores, né, na época, mas a gente foi eliminado na segunda fase. Aí já retornei pro profissional de novo e aí dei sequência, né? Aí aquela dureza, né, que a gente não ganhava títulos, tal, muitas contratações. Mas eu sou cria da academia, vim lá do juvenil. Eu, Luizão, esse negócio de aspirantes, assim, pra quem é mais novo, tipo eu, assim, também... Sim. Nem imagina como que era essa parada. Então, tipo, era um jogo antes do jogo e era o mesmo jogo. O jogo. aspirantes era tipo assim, vamos supor que hoje a gente tem o sub-20, né? Uhum. Mas o aspirantes ele não era até 20 anos. Digamos que ele podia estender ali até como se fosse um sub-23, digamos assim. Uhum. E era uma preliminar, como o Galeano falou. Então você comprava o ingresso... Vou citar um exemplo, porque eu vi em 96 isso. Tá. Eu fui assistir Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, aquele jogo que o Marcos pega o pênalti, Djalminha arrebenta com aquele jogo e tal. 8-0? O 4-0 aqui no parque. Aqui. Ah, tá.
Quando eu cheguei com meu pai no Parque Antártica, já tava rolando um Palmeiras e Botafogo. Aí eu até falei, ô pai, mas a gente chegou atrasado, né? Já tá jogando. Aí meu pai, não, isso aqui são os aspirantes. Aí meu pai explicou, né? Que são alguns jogadores da base e geralmente alguns jogadores que estão voltando de lesão, que tá sem ritmo, que não foi relacionado e tal. Da hora, velho. Aí eu tive a oportunidade de ver nesse dia jogando o Rock Júnior, que na época era Júnior 2. Ele era Júnior na base, quando eu subi era Júnior 2. O Cris, atacante, também jogava nesse time. Tinha mais uns outros nomes ali. E, cara, e depois, Palmeiras e Botafogo profissional. Então, era uma forma de você fazer o torcedor conhecer, né, os seus jogadores mais jovens e de você também dar ritmo e condição de jogo para os jogadores que estavam voltando de lesão ou que às vezes estava suspenso, não ia jogar com o time profissional, às vezes etc. não entrava na relação lá entre os 18, aí ficava fora para não ficar sem fazer nada, jogava o aspirante para manter o ritmo. E naquela época eram só 18, né? Eram 18, eram só 18 que eram profissional, que eram os titulares os 11 e 7 reservas. Isso. E era tipo o mesmo jogo, então? O mesmo jogo. Se era Palmeiras e São Paulo profissional, Isso, era Palmeiras e São Paulo aspirante. Também. E ganhava, tipo, ganhava título, assim? Ou Sim, ganhava. Era uma competição, né? Competição normal. Campeonato de aspirantes. Campeonato Paulista de Aspirantes. Da hora, mano. É que depois o tempo foi passando e o pessoal foi criando as suas categorias, mudou, né, galera? Criou Sub-20, Sub-23, etc. O Palmeiras B, né? Tinha o Corinthians B, mudou os nomes e tal, mas o objetivo era o mesmo, era manter né, o ritmo dos jogadores, né, e dar oportunidade para os jovens também, né? Que aí eles puxavam. Uma dessa, né? No caso, eu tinha 16 anos, eu comecei no aspirante, né? Então foi uma oportunidade. Você vê, 10 minutos que o Leão ficou ali. Que chegava antes, né? Daí eles subiam, ficava vendo, pô, já me... Mudou sua vida. Mudou minha vida. Foram 10 minutos que mudou minha vida. E foi verdade, isso aí é uma história verdadeira, né? Então, foi o treinador que me deu essa oportunidade, né? E que naquela época era difícil. O Palmeiras sofrendo um jejum de títulos, né? Aquela cobrança, torcedor, e não subia ninguém. O último que tinha que subido, né, era o Veloso, né? Que o Veloso assumiu também bem jovem, né, o gol do Palmeiras, e em 89 ele fez uma campanha, né, acho que foi no início de janeiro que ele começou a jogar, e final de 88, uma coisa assim. Então era difícil subir profissional no Palmeiras naquela época, cara, você contava nos dedos, né, e eu tive essa oportunidade, então foi muito bom pra mim. E teve algum cara que quando você subiu ali, tipo, te acolheu, te dava conselho, tentou te cara, era um time muito experiente, né? Tinha o próprio Elzo, que era da seleção brasileira, o Dorival Júnior, era o Júnior, né? Era Júnior na época. Era Júnior na época, né? Que, pô, meu amigo até hoje, né? Um cara que foi espetacular. Depois a gente teve a oportunidade de jogar tanto no profissional juntos, como em outras equipes também, né? Ele foi até meu treinador também, depois no Figueirense, né, quando eu saí do Palmeiras. Então, tinha bastante jogador experiente. Tinha o Edson Abobrão, que era do Corinthians, lateral também, Dida. Enfim, jogadores experientes mesmo, jogadores vencedores, né? E ali me ajudaram bastante, né? Mas esses do meio ali, os dois volantes ali, me ajudaram bastante, né? Mesmo sendo um concorrente, né, vamos dizer assim. Mas um dos caras espetaculares, assim, que me ajudaram muito no início. E o próprio Leão, né, que eu sempre falo isso, né, a gente, um cara que teve paciência e que, pena que ele saiu, né, do Palmeiras depois, né, senão eu ia ter uma sequência melhor, assim. Mas depois veio Tele Santana, né, continuei também, e outros treinadores que passaram, né. Então, mas foi espetacular, assim, meu início, né, muito jovem, né, com 17 anos, né, que é difícil você conseguir essa ascensão tão cedo. Eu tive essa honra aí dentro do Palmeiras. E você sempre foi volante, já desde menino, desde muito novo, ou foi adaptando? Quando eu fui pro Guarani, eu era meia. Eu era meia. E aí depois no Guarani mesmo que eu comecei a jogar de volante, né, porque eu tinha muita força, né, então era um jogador que chegava muito. Tanto é que, assim, por ser um volante, depois eu fiquei um pouco taxado, né? Que, até por causa da maneira como o Filipão jogava, né? Porque o Filipão gostava do volante ali, que era o casinha que ele fala, né? Que protegia, até foi uma maneira diferente que eu aprendi a jogar também de volante, que quando antigamente os caras, o volante cobria a lateral, né? Sim. Então lá atrás era assim, o volante que cobria a lateral. E aí depois foi mudando. O Filipão foi um dos caras que mudou isso, o Vanderlei,
que acontecia? O lateral saía, podia apoiar, mas quem cobria o lateral era o zagueiro. O zagueiro passou a cobrir o lateral. E aí eu, como fazia essa função de volante, eu entrava como zagueiro. Né? Essa foi uma mudança importante que teve nessa época do futebol e que Vanderlei, Filipão eram os caras que faziam muito isso. E os outros treinadores também, mas como, né, que eu trabalhei aqui foram esses dois aí. Então, aí eu comecei a jogar muito de zagueiro também. Então eu ficava na casinha, eu protegia os zagueiros, protegia, né, o meio campo ali, então eu joguei muito ali. Né? Mas quando eu iniciei eu era meia, joguei de meia. Enfim, eu fui depois me adaptando em outras posições, joguei. Uma vez eu treinei até de goleiro. O Filipão me botou. Verdade, aquilo CT, a gente já tinha o CT aqui. Eu treinei uma vez de goleiro, que tinha umas situações lá que o Marcão parece que tinha machucado, Veloso. Meu, a bruxa tava solta aqui. E aí o Filipão me botou pra treinar um dia no gol. Ah, então não foi rachão, foi sério não, mesmo? foi coletivo. Caraca, coletivo. Treinei no gol, porque no rachão, quando tinha rachão, eu costumava ir no gol. Eu pegava bem. Era um bom goleiro. E aí uma vez eu treinei. O Filipão colocou, não, vamos treinar aí, porque se der uma merda no jogo lá, vai você pro gol. Você que vai pro gol. Eu falei, beleza. Aí eu treinei, cara, um coletivo aqui no CT. Então, eu tinha essa facilidade, né? Joguei de lateral, já joguei de zagueiro, volante, até na frente também. Então, é o que acontece hoje, né? Na base, principalmente aqui no Palmeiras, o jogador ele tem que se adaptar em 3 posições, né? No mínimo, né? No mínimo 3. Então, no mínimo 3. Então, eu acho que isso é importante, por quê? Porque o cara, ele não fica fazendo só aquela, né? Só a função dele. Pô, precisou no jogo, o cara tá pronto, ó. Eu faço ali, eu faço aqui. Então, ele fica versátil, né? Fica um jogador mais interessante aí até para o treinador. E acho que isso é bom até durante o jogo. Por exemplo, o time tá ganhando, dá para o cara recuar um pouco mais. Agora, se o time tá perdendo, dá para ele também atuar mais na frente. Aí não precisa gastar uma alteração para mudar a tática. O próprio cara, né, ele muda o jeito de jogar. Quantas vezes a gente ganhou o jogo, né? Já voltando naquele time de 97 para frente, né? Quantas vezes a gente ganhou o jogo, o Filipão botava eu ali como na casinha, mas o que a gente fazia? Eu ficava de volante e cobrindo o Júnior. Dentro do campo mesmo a gente já mudava, falava assim, Júnior, pode ir que eu vou segurar a sua aqui. Né? E os zagueiros, também, todo mundo. E quantas vezes a gente ganhou o jogo, o Júnior caindo para dentro, porque o Júnior tinha uma facilidade, juntava ele e Alex no meio, meu amigo. E os caras não sabiam quem marcar, porque o Júnior entrava para dentro. Então aquele lateral ali acabava, né? E ele entrava por dentro como meia. Quantos jogos a gente ganhou assim, né? Em Libertadores, Brasileirão, todos os campeonatos. Então a gente tinha essa jogadinha também, que era uma arma, né? Que a gente treinava muito, né? O Filipão treinava muito isso e dava certo. Então, cara, tem muitas coisas, né? Muitas histórias, né? Legal assim, enfim. Foi muito bom. Esse time tinha, de uma certa forma, os opostos, né? Porque enquanto a gente tinha na direita um lateral que tinha o cruzamento muito bom e ia muito na linha de fundo, que era o Arce, então o pessoal se preocupava muito com o corredor do lado direito, e aí o Paulo Nunes quem fechava por dentro ali se movimentando. Do lado esquerdo era o contrário, né? O Júnior ele não ia tanto ao fundo. Ele ia até uma parte do campo, ele procurava o Alex, fazia aquele famoso 1-2 e ele entrava fazendo o facão, né? A diagonal por trás do zagueiro ali, pegava a defesa desguarnecida, cara. Quantas vezes, né? A gente já viu o Júnior cansando de entrar na diagonal, botando a bola no meio da área ali, chegando Alex, chegando o Zé, chegando o Zinho, chegando o próprio Paulo e fazendo gol, cara. Os atacantes deviam adorar, né, mano? Tinha o cara que marcava, lavava roupa suja, né, na frente. E a gente tinha o Zinho, né, que era um cara que, pô, com todas as conquistas que ele tinha, né, campeão do mundo já, era um cara que fazia uma função que, assim, todo treinador queria ter, né, e ele, mesmo com todo esse prestígio que ele tinha, né, já na equipe, na seleção brasileira, ele era um cara que, ele deixava o Alex jogar, deixava o Júnior jogar e ajudava ali muito, né. Caramba. Então, um cara, espetacular. Aquele time nosso, cara, não tem o que falar, era um espetáculo de time. Muitas vezes um não jogava, jogava o outro, pô, era a mesma coisa, entendeu? Aquela torcida, aquela vontade de ganhar. Realmente foi assim, um time que foi montado, planejado e que deu certo, né? Que deu certo, assim.
Até os caras falavam muito, os caras não se dão bem, os caras não sei o quê. Cara, era fora que falavam, porque ali dentro, meu amigo, chegava para treinar aqui de manhã, meu amigo, era meia hora ali de samba, de batucada, os armários eram tudo amassado, de tanto que a gente batia. Mas esse lance do não se dar bem, acho que o pessoal exagera um pouco, né? Porque assim, é normal em todo grupo que você não vai ter 100% de unidade. Quando eu digo 100% de unidade, assim, não é que todo mundo vai ser melhor amigo. Né? Tipo assim, vocês vão se respeitar ali como profissionais, mas não é que o grupo inteiro, vamos jantar na casa do fulano um dia. Não, você vai ter as pessoas que você tem mais proximidade, tem aqueles que você não tem tanta proximidade. E, logicamente, que como todo grupo, como toda família, etc., vai ter desentendimento em algum momento ali, né? Mas o importante é o quanto vocês se respeitam e se respeitaram ao ponto de, dentro do campo, saber que ali tem que ser uma unidade só, né? Sim. Não, mas esse time era bom dentro e fora, viu? Esse time pegada era forte. Depois, eu digo a Paulo Nunes. Eu ia falar isso. Depois eu quero saber se ele pode contar uma história que o Filipão chegou nele ali e falou, irmão, Paulo Nunes já conhece. Cara, Paulo, posso contar. Paulo Nunes chegou no Palmeiras, né? E aí ele colou em mim, né? Porque eu já era da casa, né? Mais antigo. E aí ele veio e falou assim, Gali, e aí, tal, apresentar São Paulo pra mim, né? Falei, Paulo, vai devagar, né, cara? Não é assim, tal, não. Pô, cara, todo dia, mas esse Paulo Nunes, cara, saía do treino, ele, Gali, vamos ali. Comecei aí, né? Saí com ele. Caramba, rapaz, passou um mês, cara, o Filipão me chama lá. Pensa que eu não sei, que é tu que tá levando ele, tu que tá não sei o quê. Ali eu conheço, viu? Eu que trouxe ele, viu? Pode cair fora dele, que senão tu não vai jogar mais, não. Cara, eu tomei uma dura. Caraca. Mais um mês que eu saí com o Paulo Nunes, meu Deus do céu. Rapaz, o bicho tinha uma pegada, hein? Menino. Era dentro e fora. Chegou em São Paulo ainda. Diabo loiro, meu amigo. Rolê em São Paulo. O apelido não era à toa, né? Louco, meu. O bicho era fera, cara. Tá não, Paulo, foi bom Paulo demais. Mas tomei essa dura mesmo, isso é verdade, cara. Aí o Filipão me deu uma segurada também, eu dei uma seguradinha, né? Mas era um time bem unido, sim. Era um time que, tanto dentro como fora de campo, era um time que tinha muita amizade, né? Se davam bem. Então, o resultado não podia ser outro, né? Com certeza. Pena que durou 3 anos ali praticamente, né? Aquele time, né? Podia ter durado mais, como o time de 96, né? Que durou... pouco, um ano, muito mais pouco, ou menos um aninho aí, vamos dizer assim. Era um time espetacular também, né? Mas cada um foi indo para um lugar, né? O pessoal foi para fora, enfim. Mas foi também outro time que deu muita alegria aí pro torcedor, né? Em pouco tempo. Sim, era até isso que eu ia perguntar pra ti, né? O time de 99, não sai da memória do palmeirense e tal, mas tem esse outro time, esse esquadrão de 96 também, né? Que até o próprio Amaral, ele brinca com a gente, que ele passou por aqui, ele fala, né? Que ali era só recuperar a bola e entregar. Do meio pra frente era só recuperar e entregar. Não, inclusive... Djalma, Rivaldo, Miller e Luizão, era só entregar. Não, inclusive o Amaral, os caras ficavam bravos com ele, porque ele não aparecia muito no jogo, porque a gente tinha que, os volantes tinham que roubar e tocar pros caras, e eles que jogavam. Aí o Amaral, de teimoso, ele falava assim, ele roubava, aí entregava pros caras de novo pra roubar de novo. Entendeu? Pra valorizar, né? Pra valorizar. Então ele roubava, entregava pros caras, roubava de novo pra ficar um pouquinho mais com a bola. 3-0, né? Deixa eu roubar mais um pra ganhar o dado no scout. Não, mas era absurdo. Aquele time era Miller, Djalma, né? Rivaldo, Luizão na frente, que onde batia nele a bola entrava, né? E Miller, Djalma e Rivaldo era um trio que espetacular, era tudo de primeira, né? Apesar que o Rivaldo dava uma seguradinha, né? Chutava da linha de fundo, os caras ficavam meio bravos com ele. O Paraíba, né? A gente chamava ele de Paraíba, mas ele fazia muitos gols, né? Chutava muito. Então aquele time ali, cara, você fica junto também uns 2, 3 anos aí, o Palmeiras tinha ganhado tudo também, porque realmente era um time espetacular, né? Sem contar atrás também, né? Era um time... muito bem montado, tinha Cafu, né? O Júnior que chegou tinha para acabado de chegar.
que também, né, todo mundo zoou o Júnior, né, falou, todo mundo um olhar pro outro e falar, puta, esse cara vai substituir o Roberto, meu Deus do céu. Ele falava, né, esse Vanderlei tá louco, né, o Vanderlei chegou que tá louco. Mas por quê? Ele era magrelo? Cara, magrelo, um palito, chegou aí todo tímido, né, veio do Vitória, da Bahia, chegou, daí o Vanderlei, aí todo mundo, né, os caras mais experientes, falaram assim, pô, mas caramba, esse cara, mas como que vai substituir o Roberto? Porque o Roberto, pelo amor de Deus, né? E aí ficou aquela, aí o Vanderlei falou, tá bom, deixa aí, depois vocês vão ver. A hora que esse Júnior começou a jogar, meu amigo. Caraca. Caramba, o cara destruiu, realmente foi, né, cara que marcou bastante também. Né, depois ele saiu, lógico, foi para fora, e jogou também no nosso rival que é o São Paulo, Atlético Mineiro, mas aqui dentro esse cara jogou demais, cara. E eu participei de toda essa... Ajudei muito ele, né? Ele fala até hoje, né? Falou assim, ó, pô, o Galeano segurava a minha onda ali para eu poder jogar, né? Mas realmente o cara desequilibrava, cara. Desequilibrava. Ele pegou aí uma sequência de 4 anos e meio, né? Ele chega no início de 96 e vai até o meio do ano de 2000. E assim, como titular absoluto da lateral esquerda do Palmeiras. Sempre em alto nível, cara. Sempre em alto nível. Era assim. Teimoso pra caramba, mas alto nível. Jogava muito. Mas era bom de resenha também, né? Esse baiano era teimoso, cara. Eu vi a galera fazendo um negócio aqui, vamos propor esse desafio, aí você responde se você quiser. Montar o jogador perfeito. Porque todo mundo fala que só tinha craque naquele time. Ah, sim. Então, vamos tentar montar um jogador perfeito aqui, vai. Vixe. Quem era o melhor cara que marcava no time? Eu marcava mais. Tá certo, é isso, muito, beleza. Esse era o meu ponto forte. O cara que melhor passava? Alex. Que melhor chutava? Tique Arce. E o que melhor driblava? Melhor driblava? Cara, Júnior, Paulo Nunes. Aí era vários. Paulo Nunes era mais objetivo, né, pra gol, assim. Mas o Júnior driblava muito. Era o lateral que, quando ele ia, como eu falei, quando ele ia pra dentro, ele ia costurando todo mundo, né? E aí, por último, o melhor batedor de falta, tu imagina que é o Arce. O Arce, sem dúvida, o melhor. Alex também batia muito bem, Zinho, mas o Arce era fantástico. Vai ser barato esse jogador aí ou não? Nas alturas, né? Tem outros, né? Tem outros também. Sim. O Roque Júnior na zaga, Júnior Baiano, Sampaio, né? Sampaio foi um parceiro também que o cara jogava com elegância, né? Era um volante que na hora que tinha que marcar forte, marcava, na hora que tinha que bater também ele batia, né? Sabia bater. Mas era um jogador que jogava com uma certa elegância, tinha um bom passe também, né? Um cara fantástico também. Nossa, tivemos Olha, esse jogador aí pode ser um pouco melhorado. Tem muita que a gente montou aí. Imagine lá na frente o Evair, né? Finalização de Evair. Tá louco. Aí joga em qualquer posição. Pensou, cabeceio do Ozés, a finalização do Evair. Nossa, pênalti. O Ozés fez até gol pro rival. Pô. O jogo tava difícil pros caras. Ele falou, vou fazer o gol aqui pros caras. Vocês zoavam muito ele, por isso? Zoava, ele falou que deu branco, né? Ô pai, deu branco, pai, deu branco. Falei, deu branco, a torcida lá vai te matar. Mas o Oséia também foi importantíssimo, né? O cara que fez o gol aí da Copa do Brasil, né? Contra o Cruzeiro, da Vitória. Que o Felipão ficou bravo com ele, que ele chutou a bola, né? Pô, da linha de fundo. Fez um gol que ninguém entende como aquela bola entrou até hoje. Na Libertadores também, né? O que fez o gol que levou para os pênaltis da final. Então, o cara, importantíssimo também. Enfim, esse time fez história, cara. É um time que eu falo assim com muito orgulho, né? De ter participado e falo de cada jogador. Né? E se a gente esqueceu de algum aí, me desculpe, mas realmente esse time está na memória aí do torcedor, tenho certeza. E ele falou de gol importante do Zé também, mas a gente pode até falar depois, não sei, mas você fez alguns gols importantes também, né? Inclusive no Juventude, acho que foi o gol do título da Série B, né? Sim, se eu não me engano, no gol. Na verdade, no Juventude, quando eu fui para lá, né, que a Parmalat pegou o Juventude, então a gente... lá tinha era um quadrangular lá que fazia no estado, que aí tava na Série C, aí ali no estado mesmo você conseguia a vaga para jogar a Série B. Né? E na Série C eu fiz o gol.
Caramba! Que subiu o time para B. Né, que foi até no Beira-Rio o jogo, eu que fiz o gol. Né? A gente ganhou lá de 1-0, não lembro se foi contra o Brasil de Farroupilha, na época, uma coisa assim. E aí na Série B eu fiz o gol do título, né? Foi contra o Goiás, a gente foi campeão e eu fiz esse gol. E alguns outros, né? Daí aqui no Palmeiras, né? Que eu tive a oportunidade de... É o que eu falo, eu ia até falar antes lá, apesar de ser um jogador de muita marcação, um jogador que protegia muita zaga ali, eu era um pouco teimoso, né? Todas as bolas paradas eu ia, às vezes eu, né, largava ali um pouco para jogar também quando o jogo estava meio difícil e aparecia ali e fazia meus golzinhos, né? Eu tenho, nas minhas contas, 57 gols na carreira. Caramba. Se eu errei aí, eu errei por pouco, tá? Mas eu coloquei um pouquinho assim. Lógico. Não, mas acho que são 57 gols que eu fiz em todos os clubes, né? Que eu passei. Aqui no Palmeiras acho que foram 25 ou 26, uma coisa assim. 27. 27? Aí, tá vendo? 27 gols, então... para um volante marcador, né? Eu acho que são bastante, um número assim, expressivo, né? Para um jogador de muita marcação, então eu aparecia bastante. E lógico que tem um que, né, valeu pelos 57 aí. E aí, só pegando o link que você falou que tinha ido pro Juventude, essa questão de você ser emprestado ali num certo momento, você acha que foi importante? Porque você tava num time encaixado, tinha muito cara já com nome e tal, não tava jogando tanto. E aí a gente até vê o Endrick, por exemplo, lá no Real Madrid, né? Tipo, pô, ele tá tendo pouco tempo ali, pouco tempo que ele tem, ele tá respondendo, mas ainda não tá, né, tipo, tendo uma sequência boa. Isso foi importante para você, tipo, ser emprestado e ter uma sequência no Juventude? Sim, foi muito importante, porque vivi aquela fase de não ganhar títulos, né? Então, e a Parmalat chegou, pegou o Palmeiras e pegou o Juventude, né? Então, e no Palmeiras veio contratações, né? Praticamente montaram um time novo, do zero. Acho que ficou só goleiro, montou do zero. Então, e eu como muito jovem, né, e aí tive uma conversa legal com o pessoal também, Brunoro na época, né, que pegou, quando eles pegaram lá o projeto também do Juventude, falou, a gente tá com esse time, vai para lá, você vai jogar, depois você vai voltar, você vai ter oportunidade. Então foi uma coisa assim, lógico, se eu vou para lá também e não me destaco, eu não voltaria nunca mais, né? Sim. Então eu tinha isso essa consciência também. Então eu fui com tudo e lá a gente começou a ganhar também, começou a se destacar, tanto é que quando eu volto pro Palmeiras, eu tinha recebido proposta do Inter e do Grêmio. Filipão estava no Grêmio e no Inter eu não lembro quem que era, se era Carpegiani ou era Falcão, o treinador, eu não lembro, era um dos dois assim, nessa época aí. E os dois queriam me comprar. E aí foi quando o Vanderlei falou assim, não, eu quero ele de volta aqui, que foi final de 95, né, que a gente fez um excelente brasileiro lá pelo Juventude. E aí o Vanderlei pediu a minha volta. Né? Daí foi quando eu voltei, em 96 já, né, foi a minha... Que aí fiquei até 2002, né? Que aí foi uma sequência de... Eu tinha uma média de... Tive 3 anos, acho, consecutivos, uma média de 72, 74 jogos por ano, assim, sabe? Então foi ali que eu realmente consegui. Então, para mim foi muito importante essa experiência de jogar num outro time, ter uma sequência, né? Lógico que você fala do Endrick, eu acho que pro Endrick, o Real está preparando o Endrick, né? Porque hoje o time do Real Madrid tem Vinícius Júnior, né? Tem o Rodrigo, Mbappé, o Bellingham, que, né? Um jogador fantástico. Tem jogadores ali que hoje é difícil ele tirar para botar o Endrick, né? Mas o Endrick está sendo preparado, vai chegar o momento dele, né? Tanto é que ele tem entrado aí e tem feito excelentes jogos, né? Principalmente na Copa lá da Espanha, a Copa do Rei, né? Ele vem se destacando. Então, para ele, eu diria que ele chegou num nível de um time, para mim, um dos melhores do mundo, e que para eles ter levado ele, porque viram muita qualidade, e o menino mostrou qualidade aqui. É que às vezes a cobrança em cima dele é muito grande, né? Porque chegou no maior, vamos dizer assim, e os caras querem que já joguem. Não é assim. Você vê que o Mbappé chegou lá também, teve dificuldade. Agora que ele está deslanchando, né? Que é um jogador agora que está mais solto, tal, com toda a experiência que viveu no PSG. Então, o Endrick, eu tenho certeza que vai ser um jogador ainda que vai dar muitas alegrias lá pro
pro Real Madrid e pra seleção brasileira. O próprio Vinícius Júnior, né, Luizão? Chegou lá, no começo também não, aí foi pro Real Madrid B, aí começou a se destacar no Real Madrid B e teve a chance, né? Então é um processo mesmo. É um processo, demora um pouco, né? E é aquilo que a gente fala, né? Essa maturação que acontece, ela não é igual para todo mundo, né? Cada um tem o seu tempo de amadurecimento, de maturação, de entender ali o seu papel, etc., e aproveitar as oportunidades, né? Então não adianta a gente querer acelerar um processo que é da própria pessoa, né? E todo jogo que o Hendrick entrava lá, não fazia gol, a imprensa aqui também, nossa, né? Sim. Pô, não tem paciência. O Hendrick vai ser emprestado, o Hendrick... Então começa a fomentar uma notícia que e às vezes não é verdadeira. Nem falam isso. Não falam, com certeza. Os caras estão preparando o jogador, cara. Você citou agora, vocês citaram o Vinícius Júnior. Quanto tempo ele demorou para engrenar no Real? O Rodrigo, muito tempo. Então os caras sabem o que eles contrataram. Sim. Os caras sabem. Você pega um Modric lá, quantos anos ele tá no Real Madrid? Cara, e que jogador, né? Nossa. Até hoje o cara... Então, o Real para errar a contratação é muito difícil. Lógico que erra, mas é difícil. Quando os caras vêm é porque... Né, a análise ali foi muito bem feita, né? Tanto é que desfalcaram o nosso time aqui, né? Levaram o Hendrick muito cedo, né? O Hendrick podia estar aqui. Imagine Hendrick e Estevão. Nossa, por um ano, né, velho? Pô, cara, quase que não rola os não dois. Não desmerecendo os que estão aqui, mas, cara, vinha numa sequência muito boa, né? Ele é diferente pra caralho. Poderia ter esperado um pouquinho mais, né? Pra dar um pouquinho mais de alegria pra nós, mas tá bom, faz parte. Faz parte do processo. Do processo, é isso aí. A gente falou de 96, né? 97, chega em 99. Tem alguns jogadores desse elenco de 99, né, que a gente já conhece ali, algumas das histórias. Por exemplo, Paulo Nunes a gente já sabe como era, etc. Mas tem alguns que o pessoal vai revelando algumas coisas ao longo da caminhada e a gente vai ficando surpreso. Um deles é o Sampaio, né? O Sampaio, todo mundo olha pra ele e fala assim, é o Sampaio, né? Um exemplo, quietinho ali e tal. Mas todo mundo que vem aqui tem alguma história do Sampaio que mostra um outro lado dele que pouca gente conhece, um lado engraçado até que ele tem. Não, o engraçado dele era a risada, né? Cara, o Sampaio, por isso que eu falo, por isso que a gente, né, todo mundo se dava muito bem, porque o Sampaio fazia essa, fora de campo também, era um cara que era muito alegre, né? Alegrava o grupo, conversava muito, né? Então, assim, eu não vou ter nenhuma história dele assim, porque ele também não dava brecha, né? Mas ele alegrava o grupo, ele contava muita história, ele estava no meio de tudo quanto é resenha, ele não fugia. Então era um cara muito alegre mesmo, um cara que contava histórias, contava piada. É um jogador que também tinha uma força muito grande no elenco, né? Assim, outros, a gente zoava muito o Ozeinha da Bahia, né? A gente bagunçava bastante, o próprio Júnior, né? Não posso falar os apelidos dele, senão ele vai brigar comigo. Teve uma vez que ele chegou para treinar, e aí o tempo tava bom, assim, daqui a pouco começou a chover, né? E ele com aquele cabelo escuro, ele chegou no treino, porque ele usava muito boné, né? Aí nós treinando, escorrendo aquela tinta preta assim. Aí ele errou, o cabeleireiro errou a tinta, né, cara? Começou a chover. Começou a sair. Aí a gente zoava muito ele. Ele no treino todo borrado de tinta. Acho que ele continua usando ainda uma tinta. Porque ele tá toda hora de boné, né? Ei, papá! Cara, mas tem muita coisa assim que não dá pra revelar, né? Mas era um grupo alegre, um grupo descontraído. Cara, todo mundo brincava. O próprio Filipão, né? Um cara que interagia bastante com a gente. Às vezes ele atrasava o treino, porque ele gostava que a gente ficava ali conversando, né? Dentro do vestiário, ficava aquela resenha. Tinha os pombos passando, né? Para ouvir. Sim. Sempre tem um, né? Sempre tem um. Mas era descontraído. Então, às vezes ele até atrasava o treino para ficar ali, deixar a gente interagir mais, né? E cada vez mais isso fortalecia o grupo. Né? Fortalecia, porque queira ou não queira, era uma zoeira ali danada, né? E ele teve aqui com a gente, eu falei disso com ele, até falei, pô, professor,
tem uma personalidade sua, tem um lado seu que o pessoal não conhece, né? Porque a imagem que foi criada do Felipão é aquele Felipão bravo, durão, ranzinza e tal. Mas quem conviveu com ele no dia a dia conhece uma outra personalidade dele que a galera lá fora não faz ideia. E ele ainda até brincou, ele falou assim, também não faço questão que conheça ou não. Tipo, né? Tá nem aí. Ele tinha uma... Né, por isso que a gente fala, os caras perguntam, quem era o melhor treinador? Cara, todos foram, né, tem a sua qualidade, né? E o Filipão tinha essa qualidade de, além de ser um excelente treinador, fora de campo, de ter essa força que ele fazia com que a gente se unisse mesmo, entendeu? Qualquer probleminha ele já resolvia também, não deixava. Então é um cara que, agregava muito, né? E ele usava muitas situações adversas para te fortalecer, né? Para te deixar pilhado pro jogo e tal. Ele fazia isso. Ele fazia. E dava certo, dava muito certo, né? Algumas escaparam aí, né? A imprensa acabou pegando. Mas... sim. Mas é um cara que passava muita confiança e, enfim. Então, também foi muito importante aí, né, nessa trajetória aí nossa. E era um cara descontraído, era um paizão mesmo, né, para todos. Era um cara que, na hora de brincar, brincava, gostava de ficar na resenha. A gente, por exemplo, almoçava, a gente ficava 1 hora, 2 horas conversando na mesa, né? Ninguém levantava, ficava todo mundo lá contando história. Aí ele vinha, sentava junto, a comissão, todo mundo, e ficava ali. E assim foi. Não tinha cada celular. Foi cada vez mais fortalecido. Não tinha celular, né? Hoje ninguém quer nem conversar, fica só no celular. O cara fala, ô fera, você tá vendo? Oi? Beleza. Às vezes tá lá na mesa, o cara, e aí, vamos sair. Hoje os caras combinam pelo celular. Quase com a minha esposa, ela tá lá no quarto assistindo TV ou jogando videogame, meu amor, vamos ser o quê? Aí depois eu falo, mano, caramba, velho. Desse jeito já? Às vezes, não é toda hora, mas às vezes, costume. É que vai no automático, né? Entendeu? Tem que ficar ligado. Acha que tá tão longe, né? Sim. Não, é o que eu falei. A gente tá viciado, tá bitolado, né? Tipo, tanto que às vezes você... Putz, mano. Sim, cara. Não, mas E a exposição também, né, pro jogador era maior, né? A gente... Eu comento, né? Hoje você não vê um cara da imprensa aí, né? Não vê um repórter. Sim. Naquela época nossa tinha 30, 35 repórteres cobrindo o treino. Então você imagina, né? Qualquer confusãozinha que tinha, os caras ficavam ligados, né, cara? Tinha 30 para... Se um pegava, o outro pegava, e aí... E ainda eles faziam reunião depois ali, né? Porque acabava o treino, a gente ia embora, eles ainda ficavam ali comentando. Fulano, não sei o que. Então, perdeu um gol feito no treino. Pra gente a exposição era muito maior, né? Hoje, graças a Deus, isso melhorou, porque pro jogador faz muito bem isso, né? Lógico... não é que tira a responsabilidade do cara, mas deixa o cara mais tranquilo para trabalhar, para treinar, para desenvolver. Naquela época era pesado, cara. Pra gente era uma O pessoal pressão. entrava até no vestiário, né? No pós-jogo, para entrevistar vocês e tudo mais. Entrava no vestiário? Entrava no vestiário. Tinha os que pegavam lance, tinha os que fazia matéria. Tinha de tudo, amigo. De tudo, cara. O pessoal tinha acesso, era complicado. Era complicado. Não, você tinha pouca liberdade. Não podia falar nada, né? Você tinha, a liberdade era bem restrita mesmo. Você tinha que tomar cuidado, né? Então, tinha algumas histórias boas, né? Até o nosso Marcão, né? O Boca de Sabão. Deu muita dura no Marcão, o Boca de Sabão. Os caras chegavam, ele falava, ele soltava, ele falava, pô, não, Marcos, falar isso, puta merda. Aí o Filipão pegava no pé dele, e nós também, jogadores, né? Falando, não, o Marcão não vai dar mais entrevista, hein? Pelo amor de Deus. Marcão era a figura, cara. Porra, aí depois ele fala, puta, eu falei isso mesmo. Puta merda. Ele mesmo se arrependia. Agora já falei, desculpa aí, gente. A gente já sabia, então eu não deixava nem dar entrevista às vezes. Não, ele era mesmo. E o pior é que ele até falava assim, né? Os repórteres me procuram justamente no momento que sabia que vai sair alguma coisa. Ele falava mesmo, cara. Pô, mas de boa. E Galeano, de todos os adversários que você enfrentou, qual que era que você mais gostava de jogar contra? Cara, assim? eu falo isso, que eu não sei como que é hoje a base, né? Mas eu aprendi a odiar o Corinthians, né? Então, desde juvenil era o nosso maior rival, né? Então, a gente, quando jogava aqui juvenil,
Cara, põe na sua cabeça que o nosso rival é o Corinthians. Então eu aprendi a odiar esse time, vamos dizer assim, né? Lógico, com respeito, mas a rivalidade, a gente tinha isso, eu tenho até hoje isso. Eu parei de jogar, mas assim, tanto é que eu zoo mesmo. Até outro dia eu dei uma... Né, eu fico ali até o Batata, que virou meu amigo, sim, né? Chicão, lá o pessoal do Corinthians, a gente faz muitos eventos juntos. E são caras que hoje eu tenho a maior consideração, né? Mas aí o Batata ficava me zoando, você fica postando. Eu falei, eu posto mesmo, cara, porque é o seguinte, se a gente ganhar, eu vou zoar. Porque quando a gente perder, vocês vão zoar. Essa rivalidade, ela existe desde quando eu comecei. Então, eu mantenho isso. Eu acho que perdeu um pouco isso, entendeu? Sim. Né? Pelos profissionais hoje, tem muito mais o respeito, tal. Mas eu acho que perdeu um pouco essa rivalidade. Então, eu aprendi isso desde o juvenil aqui. Então, o adversário que, assim, a gente ia jogar contra o Corinthians, a semana era diferente, né? A que antecedia o jogo era diferente. Se ganhava, a gente saía, se perdia, a gente ficava uma semana sem sair, sem ir num restaurante, sem ir num qualquer lugar. Você não saía, cara, porque você sentia, né, a derrota e sentia o que o torcedor estava sentindo também, porque a cobrança era muito grande, né? Então a gente encarava isso como o maior rival mesmo. É o maior rival até hoje, né? Mas eu acho que perdeu um pouquinho essa essência aí dessa rivalidade, né? Mas para mim sempre foi o Corinthians, cara. Como foi marcar um gol nos caras, então? Foi a consagração, eu falo, cara. Eu falo assim que foi um presente, né? Porque assim, e o Filipão cobrava muito, né, também, porque eu tava há algum tempo sem fazer gol, né, e sempre ia lá, cabeceava, dava na trave, não sei o que, a bola não entrava, ele falava assim, pô, tá na hora, hein, nesse dia, ele falou, vamos ver se sai hoje, daí eu tava tão confiante, falei, não, hoje eu vou fazer, hoje eu vou fazer, tá bom, aí fomos pro jogo, e um jogo, né, vamos dizer assim, tenso, né, a gente tinha que fazer o resultado, cara, e foi. E uma jogada de bola parada, que a gente treinava muito, né? Treinava muito. Era o ponto forte nosso, tanto com o Arce, com o Alex, enfim. E, cara, aconteceu naquele jogo, né? Eu acho que foi o maior presente que eu recebi, assim, né, como jogador, porque foi contra o maior rival. Era o time que eu buscava esse gol há muito tempo, sabe? Cara, sério mesmo. Eu tinha feito o gol contra o Santos, né? Contra o São Paulo. Teve um jogo que eu fiz 2 contra o São Paulo, né? Foi 4-4, 2 do Evair e 2 meu. 99. Foi 4-4 esse jogo. Então, era, legal, rivalidade, São Paulo, Santos, tal, mas com o Corinthians, cara. Eu busquei esse gol há muito tempo, né? E saiu, acho que na melhor hora, assim, né? Foi que eliminou o maior rival e nos levou numa final, né? Pena que a gente não foi campeão, mas a gente comemorou aquela vitória ali como um título, né? Só de eliminar o Corinthians, né? Então, até que eu sou lembrado, né, por todos até hoje, tanto por corintiano como por palmeirense, né? Pô, aquele gol, né? Os corintianos chorando, aquele gol que você fez, arrebentou, chorei tanto, né? E o palmeirense não esquece até hoje, né? Então, foi o gol que me consagrou mesmo dentro do Palmeiras, né? Acho que ali foi a consagração, né, por tudo que eu fiz no Palmeiras. E esses 2 anos, né, 99 e 2000, a gente tem uma sequência aí de pelo menos 6 jogos que são emblemáticos, né? São 2 na fase de grupos da Libertadores de 99, que são bem pegados. Depois os 2 das quartas de final, que decide nos pênaltis, Palmeiras avança. As finais do Paulista, que acredito que o que desencadeou naquela final foi por conta da eliminação também na Libertadores ali, né? Que ficou ali um resquíciozinho de raiva que veio desencadear naquela final. E em 2000, a gente teve algumas alterações no time, né? Porque o Oséias sai, o Oséias sai, o Júnior Baiano sai, algumas peças vão mudando e o Euler assume a titularidade, o Paulo também sai, né? O Euler assume a titularidade, tem a chegada do Asprilla, Pena. É um time modificado e no início do ano tem aquela questão que eles jogam o torneio lá, vencem, etc. E quando vai para esse embate ali na semifinal, o pessoal meio que coloca a gente num plano secundário, né? Tipo, diziam que o time era muito mais encorpado do outro lado, etc. E foram 2 jogos assim eletrizantes. O primeiro 4-3, decidido ali
no detalhe. E no jogo da volta, o pessoal dizia que a gente ia ser amassado, né? Pelo menos era o que eles diziam, e a gente consegue se sobressair, vence por 3-2, e nos pênaltis aí é São Marcos, né? E aí, deixa eu te falar um negócio. E o pessoal conta, não sei se é real, você que tava lá, talvez você pode me dizer, mas reza a lenda que teve gente que não quis bater pênalti nesse dia não, né? Quando viu o Marcão, disse que teve gente que... Cara, os caras... Saiu pela tangente ali. Não, eles não acreditavam que a gente ia conseguir o resultado, né? Primeiro, que a gente não ia conseguir. E quando o time foi, segundo tempo ali, que a gente foi pra cima, e quando eu fiz o gol, que foi o terceiro, aí a gente sentiu que os caras estavam, cara, foi pros pênaltis, a gente viu uma certa, sabe... um medo, assim, no olhar dos caras. Todo cagado. Essa que é a verdade. Todo cagado. A fralda pesou. Né? A fralda pesou. Não, realmente ali os caras... Cara, tanto é que o melhor batedor deles, né? O cara que batia na bola como poucos, né? Que é o Marcelinho. Né? Também eu acho que foi ali um momento para consagrar o Marcão, né? Porque o Marcão... Ele já vinha numa ascensão muito grande, mas ali também consagrou. Né? Eu sempre falo isso, me consagrou primeiro que eu fiz o gol ali e depois o Marcão. Né? Os dois saíram, né, com uma aceitação do torcedor absurda. Né? Então, ali foi a consagração mesmo nossa. Né? Mas a gente sentia. Quando eu fiz o gol, todo mundo, a gente olhava, aí foi para os pênaltis, não, vamos ganhar aquela confiança. Cara, e o Filipão também passando uma confiança para todo mundo. Enfim, era para ser, né, cara? E foi a maior vitória, assim, que eu digo para você. Lógico, tirando o título, para mim, que foi a maior conquista nossa, né? Que foi o título da Libertadores, por ser a primeira, né, do Palmeiras e por todas as circunstâncias. Eu diria que essa segunda vitória aí, os outros títulos muito importantes, muitos, né? Foram vários aí. Mas esse jogo do Corinthians, cara, não tem, cara. Esse não tem. Esse pra mim foi o mais importante. Passando essa Libertadores, aí tem outra reformulação, né? Aí vai embora o Roque Júnior, vai embora o Júnior lateral, vai embora o Alex, muda também a linha de frente, o Asprilla vai embora durante a Copa dos Campeões, o Pena vai embora para Portugal, o Palmeiras praticamente se reconstrói ali. E durante o início do Campeonato Brasileiro daquele ano, que foi a Copa João Avelange, por causa de toda uma questão que rolou ali, né, em 2000, que em 99 o Gama se salvaria do rebaixamento, mas aí o São Paulo tinha um atacante, o Sandro Hiroshi, que tinha a idade adulterada, um negócio assim, aí o São Paulo ganhou do Botafogo, acabou perdendo os pontos desse jogo. Com isso, o Gama acabou sendo rebaixado. O Gama foi na justiça comum, né, que é algo proibido pela FIFA. E aí, com isso, não poderia ter o Campeonato Brasileiro. Nossa. Até que se tivesse uma decisão, o campeonato foi para a mão do Clube dos 13, aí o Clube dos 13 organizou a Copa João Avelange, aí é onde o Fluminense vem da Série B, o Bahia, etc. E o campeonato teve 25 times. E o Galhardo não participou do início da jornada dessa competição, né? Você participa da metade dela em diante, ali quando o Palmeiras consegue encontrar um equilíbrio no time, com tantas peças novas, né? Juninho, Alberto, Adriano, Magrão, uma galera nova, Flávio, Tadei ganhando oportunidade, Thiago Silva na lateral esquerda, o Arce também, né, jogando ainda. O Marcão tava fora, o Sérgio que tava no gol. Era o técnico? O técnico foi o Murtosa, né? Murtosa. E depois o Marco Aurélio. Na segunda metade. Passado, né? Celso Roth é 2001. Aí ele vem depois, quando o Marco vai embora no início de 2001, aí vem o Celso Roth. Quando você volta, é um período que a equipe já tá encorpando e aí começa a ganhar os jogos da Mercosul, começa a engrenar legal. Isso. E aí classifica na Bacia das Almas ali na João Avelange e enfrenta o São Paulo. E aí a velha história de novo, né? Não, porque vai ser um amasso, porque não sei o quê, porque não sei o quê. O gol da classificação pro jogo contra o São Caetano foi seu ou foi do Paulo Turra? Foi meu. Não, mas foi meu mesmo. O Paulo disse que foi dele. Porque o Paulo fala assim, o Galhardo roubou meu gol, porque o gol foi meu. Não, a bola bate nele, quando ela vem pra dentro, que eu dou o carrinho, eu que coloco a bola pra dentro, né? Aquele gol foi meu. Pô, Paulo Turra quer roubar meu gol? O Galhardo na súmula pra ser. Não, foi o gol foi meu.
É que bate nele e antes, aí só que a bola corre e eu venho no carrinho dividindo com o zagueiro e o Rogério Ceni estava no gol, a bola passa embaixo do Rogério, uma coisa assim. Mas eu que dou o último toque, né? O gol foi meu e classificou o time. Estrela, né? Time que vinha numa crescente, cara, assim, engrenou. E aí uma renovação total no time, né? Quem permaneceu foi eu, o Sérgio, o goleiro, e o Arce praticamente desse time, né? Sim. Que são os mais, assim, e o Tadei, que vinha da base, né? Que depois também teve a oportunidade, mas que ficou nesse time era só nós, assim, os mais experientes, né? E a gente tava conversando também disso no caminho pra cá, que essas reformulações no time são sempre complicadas, né? Porque, por exemplo, a gente pega os dias de hoje. Palmeiras, 5 anos ali, 4 anos, praticamente topo, ganhando tudo, só que naturalmente você tem que trocar ali umas peças, porque o jogador fica mais velho, ou recebe uma oferta melhor. E como que é esse processo de reformulação dentro do vestiário? Tipo, porque querendo ou não, você cria o vínculo com os que estão ali, tal, aí, pô, você vê teu amigo indo, porque cria amizade, né? Sim. Pô, teu amigo vai pro outro time, aí tem a questão do entrosamento, como que é pra vocês lá dentro isso? Então, é uma renovação, né? O nome já diz, é uma renovação, e é difícil, porque até entrosar de novo, né? Como você falou, você tá entrosado com teu amigo, você sabe que quando o cara não tá bem, você já sabe, e aí você ajuda ele de um jeito ou de outro, né? Então vocês tem mais facilidade para conversar, e quando tem mudanças assim, é complicado, porque, né, é a cobrança que vem de fora, você não sabe como o jogador administra isso. Tem uns que sentem muito, tem outros que não, né? Tem outros que, pô, o cara tá sendo criticado, mas ele vai, e daqui a pouco ele conquista, né? E tem outros que é mais tímido, que, pô, sofre com isso, não solta, não fala, não conversa. Então demora um pouco mais na montagem do time. Eu vejo assim, hoje, principalmente o Palmeiras, né? A gente tinha uma maneira de jogar e alguns jogadores que mudavam muito o jogo, né, em termos de velocidade. E hoje a gente perdeu um pouco isso. Nosso time hoje, se você ver, saiu o Dudu, que era uma característica, o próprio Rony, que era de velocidade, mudava jogos, né, um jogador muito, né, de velocidade pela beirada. A gente perdeu um pouco isso hoje, né? A gente tem poucos jogadores. Nós temos o Estevão, que não é um velocista nato, é um driblador, né, que desequilibra, que vem por dentro, que muda jogo, né, num drible ele consegue achar, né, gols que, né, poucos conseguem, né, pela qualidade dele e pela versatilidade dele, enfim, pela categoria dele que ele tem, né? Então a gente perdeu um pouco isso, né? Então a gente está tendo um pouco de dificuldade hoje, eu vejo no nosso time isso. A gente não encontrou ainda, eu acho que falta um jogador, principalmente para os próximos jogos aí, né? Brasileirão, Mundial, que a gente tem pela frente. Achar um jogador desse, né? Tem tempo ainda, né? Espero que o Palmeiras aí vá atrás de um jogador desse aí para, né, realmente fazer a diferença. Então essa mudança, ela demora um pouco, né, acontecer num time. E a gente, quando passa por renovação, jogadores jovens, né, tem um pouco mais de dificuldade também. Então isso demora, leva tempo, né? E muitas vezes o torcedor não tem paciência, ninguém tem paciência para segurar isso, né? Então eu acho que isso está atrapalhando um pouco, né, o nosso time hoje, como atrapalhou lá atrás. Então tem que ter um pouco de paciência, não adianta. Eu acho que a coisa que o Palmeiras acertou, né, nesses últimos anos é a manutenção da comissão técnica, né? Porque, queira ou não queira, olha o trabalho que vem sendo feito, né? Olha a mudança que o time teve, né? Então você manter uma comissão técnica, um pensamento de jogo, um pensamento, né, de estrutura, de gestão. Investimento, né, na base. Investimento na base. Então tudo isso, né, é um treinador que, você vê, casou, né? Tem a base lá forte, mas não adianta a base ser forte se o treinador não entender que tem que puxar o jogador e colocar. Né? Aqui foi feito isso, né? Aqui tá perfeito. A única coisa que eu acho é isso, é que falta mais uma ou duas peças nesse time aí para dar uma engrenada melhor, para a gente fazer uma campanha aí brilhante novamente, porque é um time que, cara, é o time a ser batido, Palmeiras. Todo mundo quer ganhar da gente. Sim.
Mas mesmo assim a gente continua forte e eu tenho certeza que vai melhorar cada vez mais. A única diferença dessas reformulações, né, é que hoje o Palmeiras, da forma organizada que tá, ele consegue ir no mercado ainda e buscar uma peça. Sim. Essas que o Galeano passou já foram um pouquinho diferentes, né, Galeano? Porque foi justamente a época da saída da Parmalat, a mudança ali do modelo de gestão. Então, é assim, você perde um Euler e aí você vai buscar no mercado o Juninho, né? Que vinha do Bahia, que ninguém conhecia aqui em São Paulo. Então era uma aposta, mas que foi importante naquele ano. O Lopes vindo, né, do Volta Redonda, que também foi muito importante, principalmente em 2001, que foi a principal ascensão dele, né, na campanha da Libertadores de 2001. Então você promove um Thiago Matias para jogar na zaga, o Tadei ganhando mais oportunidade. Então você teve que praticamente soluções caseiras e montar praticamente um time inteiro de julho pra frente. Até junho seu time era um, de julho pra frente seu time era totalmente outro, né? Fernando, Magrão, Flávio, Gilmar, próprio Paulo Turra. Não, o Aguinaldo ficou também com vocês, né? Foram mudanças assim, vamos dizer, radical, né? Mudou muito, né? São muitas peças, né? É o que não acontece hoje. Sim. Hoje você consegue manter, pela estrutura que tem, manter, né, com mais tempo, uma base, né? Então isso não tem tanta dificuldade na montagem do time. Aquela época lá mudou bastante, então era difícil, cara. E a cobrança, né, ela mudava sempre para pior, sempre a cobrança aumentava, né? Então tinha essas dificuldades aí, mas foram tempos bons, né? Tempos que a gente conseguiu aí marcar na história, né? Eu até falo, eu sempre falo isso, eu joguei 479 jogos, né, com a camisa do Palmeiras, tô ali entre os 15, né? Eu já não sei mais se eu sou o 11º ou o 12º que mais vestiu a camisa, essa conta aí tá meia... Eu não consigo, já entrei aí para ver, mas porque eu era o 11º, né? Eu era o 10º e o Marcão me passou, aí eu não sei, mas são números, né, de uma expressão muito grande, né, de números de jogos, enfim. Então fazer parte dessa história para mim é uma vitória muito grande. 12º, né? 479 jogos, 251 vitórias, 114 empates e 114 derrotas aqui pelo Palmeiras. Tem um ponto, né, da história que eu vou perguntar para ti e vou também te dar um direito de resposta ao mesmo tempo, né? Que é sobre a final da Mercosul de 2000. Né? A gente já perguntou para alguns jogadores aqui, o Sérgio esteve aqui, perguntei para ele contou um pouco do que aconteceu naquele dia, né? E aí a gente viu o Romário dando uma entrevista, lá o pessoal do Charla, né? Até um abraço pro Cantarelli, pro pessoal lá do Charla. E o Romário falando daquele jogo de 2000 e ele jogou uma responsa para ti, dizendo que você, teoricamente, haveria provocado o Vasco ali na descida, pro vestiário, pro intervalo e tal. E até estranhei, né, quando eu vi o Romário falando, porque conhecendo a sua personalidade, não condiz, né? Não é do teu feitio o que ele diz que aconteceu, né? E aí eu queria saber de ti, né? Logicamente, a sua visão sobre aquele jogo, o que aconteceu, o que você acha que faltou naquele segundo tempo, depois de um 3-0, para manter aqueles 3-0 que não é uma vantagem fácil de ser revertida, né? E de fato, teve alguém que passou do ponto falando alguma coisa pra ele? Porque o Sérgio teve aqui, ele não deu nomes, logicamente a gente pede para não dar nomes, né? Sim. Mas ele falou que teve um burburinho tal, que alguém teria falado alguma coisa. Teve de fato alguma coisa, Galeano? Eu até respondi o Romário, né? Sim. Depois na minha rede social lá no Instagram, eu acabei respondendo porque, com certeza, como você falou, jamais faria isso, né? Até porque a responsabilidade era muito grande. O time do Vasco era um dos melhores times do país naquele momento, né? Um time realmente, né, de selecionável, né, para a seleção brasileira, jogadores que estavam todos praticamente indo para a seleção. Então o que aconteceu é o seguinte, a gente começou um primeiro tempo que ninguém esperava, né, pelo time que tinha do outro lado, né, e fizemos 3 gols, né? Aí no intervalo, quando a gente desce pro intervalo, eu ainda dei entrevista, depois eu fui buscar as imagens, né, para realmente colocar ali, quando eu dei a resposta para ele, eu até coloquei algumas imagens que eu estava dando entrevista para a Band.
o que aconteceu? Na saída, a torcida... Teve uns torcedores que jogaram faixa lá, tinha uns 2 jogadores nossos, que eu não vou citar nome, mas tava assinando a faixa. Essa imagem eu peguei, entendeu? E realmente, eu e o Arce, cara, a gente era os mais experientes ali, junto com o Serjão. Cara, a gente desceu furioso pro vestiário, por quê? A gente viu uma empolgação, né, Tinha jogadores mais jovens ali que estavam empolgados. Então a gente chegou no vestiário, os caras, tá dando risada, aquela coisa. Meu, eu e o Arce, a gente puto, cara. Desculpa até a palavra, mas puto, porque a gente falou, meu, você tá vendo o time dos caras que tem lá do outro lado? Cara, não ganhamos nada ainda. A gente tem que voltar, senão nós vamos... E o Arce, cara, ele fala, nós vamos ter dificuldade. Os caras estão empolgados, os caras vão vir para cima, nós vamos ter dificuldade. E aí a gente cobrando todo mundo. Entendeu? Então, eu jamais faria isso que o Romário falou. Eu até vejo uma imagem ali, o Eurico Miranda saindo do banco, quando acaba o jogo, o Romário já sai lá direto. O Romário nem me viu ali, nada, para ele ter falado aquilo. Eu acho que quando o Eurico Miranda sai junto com, não sei se era com o treinador, ele olha pro lado e foi nessa hora que o pessoal, a torcida tava jogando faixa, jogando não sei o quê. Eu acho que ele usou isso lá dentro no vestiário, alguma coisa para cobrar os jogadores dele lá, e deve ter ficado isso na memória do Romário, e por eu ser um dos mais conhecidos ali do time, ele deve ter falado isso, né? Mas eu já respondi, jamais faria isso, não, né? Até porque não tinha acabado o jogo ainda, não fiz, né? Mas teve jogador nosso realmente, né, que estava empolgado, estava, né, com excesso ali de confiança, e aí deu no que deu. A gente voltou pro segundo tempo, cara, os caras massacraram. A gente parou de jogar, a gente não conseguia jogar. O Juninho Paulista ia lá, pegava a bola no pé do Mauro Galvão, levava dentro do nosso gol, né, ninguém para dar uma chegada no cara. Então, né, foram coisas que foram ali no jogo, fazendo com que a confiança deles, né, aumentasse. Aí já teve pênalti, já teve não sei o quê, enfim. Então, realmente foi uma derrota doída, né? Porque o título estava na nossa mão, né, cara? Tava na nossa mão. Mas essa empolgação, hoje eu posso falar, atrapalhou com certeza. Nós perdemos para nós mesmos, né? Com toda a qualidade que tinha do outro lado de jogadores, eu falo para você, nós perdemos para nós, né? Porque eu fazer 3-0 num time daquele e depois você, né, tomar uma virada no segundo tempo, dentro de casa, com toda a empolgação, cara, foi uma derrota doída. Hoje, pra você ter ideia, né, assim, se o Palmeiras conquista esse título, ele seria muito grandioso pelo adversário que tinha do outro lado e por todas essas questões que o Galhão tá falando. O Palmeiras que entrou em campo, Sérgio Arce, Gilmar Galeano e Thiago Silva, Fernando, Magrão, Tadei e Flávio, que o pessoal brincava do Marco Aurélio, falava que era o meio de campo Pebolim, né? Os 4 volantes, era o meio de campo Pebolim. Na frente, Juninho e Tuta. Isso. E entrou o Basílio no jogo. Do outro lado era Elton, Clebson, que, né, já se foi, já tá no outro plano. Odivan, Júnior Baiano e Jorginho Paulista. O Jorginho, lateral, campeão em 94, jogando como volante. Nasa, que era um volante que marcava um absurdo. E a dupla de Juninhos. Juninho Pernambucano e Juninho Paulista. Na frente, Euler, ex-Palmeiras, e Romário. Nossa. E no banco ainda tinha Mauro Galvão, Viola, Mauro Galvão, que entraram no segundo tempo. Mais uma galera. Era uma Paulo seleção, Miranda, mais uma galera. Era uma seleção, o time do Vasco. Então, assim, Palmeiras se mantivesse, né, o resultado de vencer essa Mercosul, o título ficaria gigante essa na história. Essa empolgação atrapalhou a gente. Nós perdemos para nós mesmos, cara, nessa condição de fazer 3 gols num time desse aí. E aí depois a gente não jogou mais. Segundo tempo, só eles jogaram. E o gol da virada foi aos 48 do segundo tempo. Se empatasse era pênalti. Cara, a Mercosul tinha uma peculiaridade que, pô, pra vocês devia ser um inferno isso, né? Mas a gente achava curioso. A decisão poderia acontecer em até 3 jogos. Não tinha a diferença de saldo de gols. Era pontos somados. Então, pra você ser campeão, você tinha que fazer pelo menos 4 pontos. Então, se você vencesse o primeiro jogo por 5-0 e na volta você perdesse por 1-0, tinha o terceiro jogo.
O problema é que esse terceiro jogo muitas vezes era dia 27, 29 de dezembro. Não teve um com o Cruzeiro, parece? Sim, foram 29 3 jogos, de dezembro. foi? 98. Foi isso, 29 de dezembro. Tipo, essa decisão era no meio do ano e se tivesse terceiro... Não, essa decisão era no final do ano, que a Mercosul era a competição sul-americana de segundo semestre. Entendi, Só que com essa questão do terceiro jogo ser possível, você podia jogar, tipo, dia 27, 28, 29 de dezembro. Nesse caso, essa final foi dia 20 de dezembro. E o Vasco ainda tinha as finais do Campeonato Brasileiro da João Avelange contra o São Caetano. É isso aí. Cara, assim, anos 90 era... Eles deviam ficar bem felizes. Sem contar que a gente jogava de terça, quinta e domingo, né? Nossa. 3 jogos na semana. Várias vezes. E como é que era, galera? Fazia a final dia 29 de dezembro e a reapresentação pro início da temporada era dia 5 de janeiro. 5 de janeiro, amigo. Não tinha férias, cara. Pelo amor de Deus. Era assim, cara. Anos 90 era desse jeito. Emendava uma competição na outra e ia nesse ritmo alucinante e tal. Até que depois começou a criar, né, um calendário um pouco mais elaborado e tal, dar um tempo de pré-temporada, porque o desgaste era muito alto. Sim. E, galera, passando 2001, tem aquela Libertadores que, mais uma vez, né, chega na semifinal, o Boca e tal, já com o time reformulado e um time jogando bem, o retorno do Alex. Mas eu queria perguntar pra ti de um jogador em especial, né, que nessa temporada brilhou, depois teve ali seus problemas, acabou indo embora, que foi o Lopes. Como era o Lopes no dia a dia ali? E o Lopes jogando em si? Era tudo aquilo mesmo? Ou era... foi uma temporada só ou ele de fato tinha mesmo o desequilíbrio? Ele era um jogador diferenciado, né? Era um meia, assim, cara alto, né? Destro, né? Porque geralmente o meia diferenciado sempre foi o canhoto, né? Que era mais... Mas o Lopes tinha uma qualidade para jogar, um bom passe, batia bem na bola, era estatura alta. Então era um jogador, realmente tinha uma passada larga, né? Um jogador que chegou, cara, e tanto é que ele fez uma temporada excelente. Ele foi negociado, né? Ele foi negociado com a Lazio. Ele foi vendido, ele estava vendido e aí que deu aqueles problemas dele, né? Que ele caiu no exame antidoping, enfim. É um menino que veio, né, lá do Rio, né, tava numa empolgação, né, de sair à noite, aquela coisa toda. Enfim, acabou se perdendo ali um pouco, né, naquele início. Foi punido por isso. Acho que a maior punição para ele foi essa questão dele não ir para Lazio, né, porque ele estava negociado, né, pela temporada que ele vinha fazendo. Foi cancelada a venda dele. E aí depois ele retomou, né? Jogou fora, também jogou no Japão, jogou... Mas era um cara espetacular, cara. Era um menino, né, bom de grupo, né? Ele alegrava a gente ali no ambiente, a gente bagunçava. Tava na época do funk, né? Lá, o Tigrão. Era o bonde do Tigrão. Cara... O Lopes, cara, a gente, quando ia pro aquecimento, né, a gente já falava pro preparador físico, né, o Pacheco, falava, bota uma musiquinha aí, o bonde do Tigrão, que cara, o Lopes vai acabar com o jogo, cara. E era assim, a gente, zoava pra caramba, assim, no aquecimento, botava a música lá, o cara destruía nos jogos, né, muito bem mesmo. Infelizmente teve esse problema aí, mas foi um jogador... que se não tivesse tido esse problema aí, é um cara que ia chegar na seleção facilmente, pelo jeito de jogar, né? Eu diria assim que ele parecia muito com o Giovani, que jogou no Santos. Sim. Entendeu? Muito, muito parecido, assim, a qualidade de jogar, estatura, o mesmo estilo, assim, praticamente, né? E você vê onde o Giovani chegou, né? Cara, e faço essa comparação porque, cara... Joguei contra o Giovani, né? Vi a qualidade dele e depois o Lopes chegando com muita qualidade também, mas, né, graças a Deus, eu falo com ele até hoje, tá? O Tigrão tá no Rio lá, né? E é um cara espetacular. Cara, relembrando alguns nomes aqui, porque eu lembro que o pessoal criou muita expectativa em cima dele, GG, porque ele chega em 2000... Aí ele faz alguns jogos, vai muito bem. No momento que ele tá no ápice, aí tem essa questão, né? O galera falou cai no antidoping, então pega uma suspensão. E quando ele volta em 2001, tem o Alex pra jogar com ele. E essa dupla dá muito certo. Cara, tem um jogo na Libertadores contra o Cruzeiro do Felipão, no Parque Antártica, que o Palmeiras joga com 1 a menos. E ele arrebenta com o jogo. Ele faz os 3 gols do Palmeiras. Caramba. Esse jogo termina 3 a 3. E aí depois na volta, lá em Minas, 2 a 2.
Um gol do Alexandre de cabeça no segundo tempo e nos pênaltis o Marcão brilhando de novo. O Marcão pegou 3 cobranças nesse dia, cara. E o Cruzeiro era quase uma filial nossa, né? Que tinha Jackson, Clebão, Oséias. Era quase uma filial nossa. Não, e eu tenho uma lembrança também com o Cruzeiro, porque quando o Filipão foi pro Cruzeiro, nós jogamos lá. Era também, eu não lembro que campeonato que era. Aí tava eu e o Arce, né, no Palmeiras, e o Filipão falava, ó, bola parada do Arce, não sei o quê, o Arce vai cruzar, o Galeano vai no primeiro pau, que é a jogadinha dele, não sei o quê. Aí eu te falo, resumindo o resultado, 2-1 pra nós lá no Mineirão, um gol meu e um do Arce. Cara, o Filipão queria morrer, Filipão cara. Bufando, imagina ele na beirada do gol. A jogada dele, cara, eu avisei. Cara, mas é sério, 2-1, cara. Eu fiz o gol de cabeça no primeiro pau e o Arce fez o gol, não lembro se foi de pênalti ou de falta, acho que foi de falta. A gente ganhou esse jogo aí, eliminou eles. Caramba, com a jogada dele, que ele treinava aqui. Legal, depois de tantos anos de casa, né? Tanta história criada, quase 500 jogos. Naquela época você era um dos caras do elenco mais experientes e o pessoal até brincava, né? Falava, o Galeano vai ter uma participação no Palmeiras aí, porque tem tantos jogos, etc. Como é que foi ir embora, né? Ter a decisão de chegou o meu momento, preciso ir embora, com tanta identificação, tanto carinho, sendo palmeirense. Foi difícil tomar essa decisão? Foi difícil porque foram muitos anos, né, de conquistas, de batalha aqui dentro, então, mas chega o momento, né? E também, na época era o Vanderlei, treinador, o Vanderlei tinha falado, né, a gente tinha conversado bastante também, e ele falou assim, ó, você precisa também, né, ir para fora, fazer um contrato melhor, né, aquela coisa, porque queira ou não queira, a gente teve uma valorização muito grande, né, eu principalmente aqui no Palmeiras, né, depois que a Parmalat entrou, eu demorei um pouco para ter essa valorização. Eu acho que essa valorização ela veio em 98, vamos dizer assim, que eu fiz 2 vezes um contrato aqui de 2 anos, né, porque antes era só de 1 ano. A gente fazia de 1 ano, tinha que ralar, chegar no final do ano, esperar lá o Mustafa chamar nós para ganhar a renovação. O seu Mumu. O Mustafa, né, que era o presidente, foi durante praticamente 10 anos aí no clube. E aí tinha que esperar ele chamar para renovar. Então era difícil. Aí quando a Parmalat veio, né, teve algumas mudanças. Então eu fiz 2 vezes aqui. Foi de 98 a 2000 e de 2000 a 2002. Que eu fiz de 2 anos o contrato aqui. Então era difícil naquela época. E então foi muito bem remunerado, com certeza. A gente ganhava muito bem, né? Lógico que hoje é bem melhor, né? Até pelo fato de você assinar um contrato de 4 anos já te dá uma garantia maior, né? Então o cara fica mais tranquilo para trabalhar. Mas o Vanderlei falava isso, falou, ó, eu acho que tá na hora de você também, né? E eu tinha uma proposta do Japão, né? Para ir jogar no Japão. Inclusive foi eu e o Arce pro mesmo time. Jogar no Gamba Osaka, né, do Japão. E aí eu saí, né, no meio do ano, né, uma decisão que eu gostaria de permanecer, né, terminar o ano e depois ir, porque eu só ia pro Japão em janeiro. Eu assinei um pré-contrato em agosto ali. Mais ou menos que eu assinei. Agosto ou setembro que eu assinei o contrato com o Japão. E só que daí eu já saí do Palmeiras, né? E daí fui pro Botafogo. Joguei lá 4 meses. E aí foi, né, aquela coincidência de os 2 times cair no Brasileiro. Botafogo e caiu o Palmeiras aqui, né? Então foi muito rápida a minha passagem no Botafogo. E aí depois eu já fui pro Japão, né? Então foi realmente uma decisão difícil, né? Deixar, depois de tantos anos, né, você sair do clube. Mas depois foi rápido também, tive a oportunidade depois de parar, né, trabalhar aqui, enfim. O Palmeiras não sai da minha... E, Galeano, tem uma história que eu acho que não é muito legal pra vocês, que você já até sabe, né? Que eu vou falar do Botafogo? Do famoso pênalti contra o Palmeiras. Não, cara, eu falo de boa isso, não tem problema nenhum. Eu tive essa... porque assim, ó, eu era o batedor oficial do Botafogo, né? Eu já tinha feito... Tanto é que no Botafogo eu fiquei 4 meses, eu fiz, se eu não me engano, foram 6 ou 7 gols, né? Também um volante para um time, né?
E então eu era o batedor oficial. E eu já tinha feito gol, né, lá no Caio Martins, no Maracanã, até contra o Fluminense, que era Romário, não sei o quê. Eu era o batedor, eu já tinha feito gols de pênalti, então eu era o batedor oficial. Só que quando a gente veio jogar contra o Palmeiras, pô, eu falei, era o Ivo Rottman, né, que era o treinador nosso. Eu falei, se tiver pênalti, pô, não quero bater, não vou bater pênalti lá. Pô, vai alguém lá e pega a bola. Pô, cara, sai o pênalti, eu olho para um lado, olho para o outro, e ninguém foi na bola, E eu, como capitão do time, falei, não vou fugir. Vou ter que bater, né? Eu olhava, tinha o Rodrigão, que era o centroavante, jogou no Santos, tinha outros jogadores, né, que batia bem também. Cara, ninguém foi, tava 2-1 pro Palmeiras, e acho que tava 2-1, era o gol pra empatar. Ou tava 1-1, era 2-1, não lembro agora. E, cara, ninguém foi, cara. Ninguém foi. Falei, agora vou eu, né? Fui Serjão no gol, né? Treinava todo dia, né? Falei, vou tirar dele, né? Que ele sabia que eu batia muito cruzado, né? O Serjão. Tanto é que ele foi pro canto cruzado. E eu fui tirar, cara. Coisas do futebol. Era pra errar, porque, cara, fui tão tranquilo assim, consciente do que eu, né, tava fazendo no momento. A bola deu na trave pra fora. Falei, o estádio inteiro gritando meu nome. Puta merda, cara do céu. E teve uma história que parece que um dirigente falou que se você fizesse o gol, ele ia... Teve isso também, o dirigente do Botafogo, que ia me dar um prêmio. Você vê, o Botafogo não pagava ninguém, né? Vamos falar a verdade. Eu fiquei... Tanto é que eu joguei 4 meses no Botafogo, eu recebi os salários que eu joguei depois de 11 anos. Nossa. Eu tive que entrar na justiça porque os caras não pagavam, cara. Não pagavam, entendeu? Não pagavam. O salário botava... Eu fui ganhando 3 vezes mais que eu ganhava no Palmeiras. Só que não recebia, entendeu? E tinha jogador lá 14 meses sem receber, 12 meses. Caramba. Eu só fui mesmo, por quê? Porque eu tinha assinado já um contrato com o Japão, então eu tinha que jogar, né? Eles pediram, você tem que jogar. E aí foi o Botafogo que estava me oferecendo mais, eu não tinha eu não sabia que eles estavam tanto tempo assim sem pagar. Aí eu fui pro Botafogo. Tanto é que o Leão mandou o diretor ir na minha casa para me levar pro Santos, que ele queria que eu fosse o capitão dele, naquele time que surgiu o Robinho, o Diego, e que foi campeão brasileiro. Caramba. Cara, o Leão insistiu tanto comigo, só que eles queriam pagar menos que eu ganhava no Palmeiras. Entendeu? Tipo assim, a gente não tem condições de pagar o que você ganha lá, mas vem, cara. Pô, você vai pro Japão depois. Não vai pro Japão não. Ele nem sabia que eu ia pro Japão, porque eu não podia falar também. Mas ele falou, vem, pô, depois a gente faz um contrato melhor, pô, o time tá crescendo, o time tá não sei o quê. E aí eu fui pro Botafogo, que escolha errada, né, que eu tive, né? Tá vendo? Não desmerecendo o Botafogo, porque né, uma camisa de respeito, foi um orgulho jogar lá há pouco tempo, mas escolha errada pela circunstância, errada, né? No momento, a circunstância. E o Santos foi campeão e eu fui pro Botafogo. O Botafogo foi rebaixado, o Palmeiras foi rebaixado, né, em 2002. Então foi uma escolha errada, assim, mas... Depois fui pro Japão, enfim, dei sequência lá, e foi eu e o Arce, né? Continuamos uma parceria lá, e depois que cada um foi para um lado, né? Daí fui pra Turquia, e depois voltei pro Brasil e joguei em vários outros clubes, né? Mas o que marcou mesmo na minha carreira, com certeza, é o Palmeiras. Tanto é que eu sou conhecido como o Galeana do Palmeiras, né? Sim. Então, isso é uma vitória muito grande na carreira, hein? E depois você volta pra cá, mas já num cargo de dirigente, né? Na parte já de comando do futebol. Por que não dar sequência, né? Depois da experiência aqui? O que te fez não querer continuar nesses cargos de gestão e de repente até se aventurar como treinador, etc e tal? Eu tive uma experiência na Trafic, né? Que naquela época a Trafic patrocinava o Palmeiras, né? Sim. Então ela... Vamos dizer assim, que ela contratava o jogador, colocava aqui. O Palmeiras servia como valorizar o jogador. A Trafic contratava, fazia o investimento e colocava o jogador aqui. Eu até cheguei a fazer o curso de gestão na Federação Paulista, né? Era um curso muito... começou em 2009, inclusive. Era um curso de 9 meses, né, de gestão esportiva, onde engloba todas as funções que você tem que exercer num clube, marketing, as leis trabalhistas, enfim, tudo.
no geral. Um curso realmente que hoje é a CBF que dá esse curso, né? Eu acabei fazendo isso pela Trafic na época, na Federação Paulista, o curso pela GV, né? Para a faculdade. E aí venho para o Palmeiras. Só que assim, o Palmeiras vivia aquele momento de incertezas, né? Principalmente em questão de patrocínios, de comando, né? A briga política, né? Que era muito forte, sim, muito grande, né? Então, e os resultados, né? Que acabavam não chegando como o torcedor gostaria, enfim, então a cobrança era grande, mas eu acabei ficando 3 anos aqui, né? E quando eu saio do Palmeiras, tinha uma promessa de eu ir trabalhar com, assim, um combinado, né? Vamos dizer assim, não vou falar promessa, mas de eu ir onde o Filipão fosse, de ir com ele, porque queira ou não queira, né, a gente reatou a parceria aqui fora de campo. Então, na verdade, eu ajudei muito ele aqui na época, porque o Palmeiras realmente passava um momento financeiro, né, absurdo, não tinha grana, né, um time que realmente tinha muita dificuldades, né, para contratar, enfim. E o Filipão saiu e eu tinha essa promessa de ir com ele, né, e acabou não dando certo. Eu não fui, ele seguiu, foi para a seleção brasileira, eu acabei não indo, né, tendo essa oportunidade de dar sequência com ele, e ali eu saí, né, do Palmeiras. Depois não tive mais a oportunidade de voltar por questões políticas, enfim, né, e lógico que a minha vontade era de estar aqui até hoje, né, porque imagine você começar no clube que você é torcedor, né, conquistar tudo que você conquistou, né, e depois ter a oportunidade de trabalhar, né, e não ter a oportunidade de ter a sequência, né? Então isso aí para mim foi um pouco frustrante, assim, né? Mas a gente entende, né, o que aconteceu durante esse período. Gostaria de estar aqui hoje? Gostaria, com certeza, ainda mais numa ascensão que está hoje, numa organização que está hoje, né? Para você trabalhar é muito mais tranquilo, né? Você colocar toda a experiência que você teve, porque assim, por mais que as pessoas falem, tem que estudar, tem que estudar. Só que quem viveu, né, o que eu vivi aqui dentro, conheceu como eu conheço aqui dentro, você tem a facilidade para poder caminhar, né, em vários setores com tranquilidade, né, porque você conhece o clube, você foi criado aqui dentro, né, por mais que, né, e estudar é o curso que você faz, é aprender fora, o que eu fiz, né, que eu fiz isso, né, eu fiz esse curso da federação que me proporcionaria ter uma condição de estar hoje trabalhando numa função dessa. Mas infelizmente não deu certo, né? Se tiver uma oportunidade um dia a gente está aí, mas infelizmente não deu. E aí tive experiência também como auxiliar técnico, trabalhei com o Antônio Carlos, com o Zago, né, que também é um excelente treinador, só que aí a gente, pela situação também de não ter uma estabilidade, né, porque eu sou muito família, né? Eu gosto muito de estar em casa, de estar com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa. E aí isso estava fazendo com que não dava para eles me seguirem também, né? Tava na Juventude, do Juventude fomos para o Inter, beleza, pertinho, Caxias, Porto Alegre. E Porto Alegre fomos para Fortaleza. Aí estamos no Fortaleza, subimos o Fortaleza, que fazia 8 anos na Série C, nós subimos da C para B, aí volta para o Juventude. Então, cara, e aí a família aqui, não dá. Eu fiz a opção de escolher a família, né, e não ficar nessa ciranda aí de cada 3, 4 meses estar num clube, né, sem ter estabilidade. Então isso fez com que eu, né, parasse com essa questão de estar no futebol, né. Então, por isso que eu não estou no futebol hoje, por isso. Mas hoje vocês ainda se encontram, né? Os jogadores. Hoje tá voltando a ter as partidas de veteranos, né? Os eventos nas cidades e tal. E principalmente o Palmeiras, né? Pelo Palmeiras, né? Tem os consulados, né? Em várias cidades, no Brasil todo, aí praticamente. Mais aqui no estádio de São Paulo, que a gente vai muito, mas tem no Brasil todo, né? E cada vez mais aumentando esses jogos e recebendo o carinho, né? Do torcedor. Sim. Que é por isso que eu falo, a gente hoje, né, a gente vive na rede social ali, um pouquinho, tal, não sou muito de fazer, eu faço um pouco nos jogos, aí, principalmente para zoar, gosto muito.
Gosto muito e vou continuar. Entendeu? Mas a gente recebe um carinho, né? E tá muito organizado isso, né? Esse consulado aí palmeirense, que tem em todas as cidades, realmente é bem legal, né? Eles fazem os eventos, é o aniversário de cada sede, então a gente vai. Às vezes você só participa com o torcedor, às vezes tem um joguinho, você acaba jogando. E fora esses, tem os outros, né? Que as prefeituras fazem aí, acaba contratando a gente para ir. E a gente vai e reencontra vários amigos, né? Tô direto com o Júnior Baiano, o Oséinho da Bahia, o Júnior, né? O Wendel, enfim, tem vários jogadores aí. O Wendel é mais jovem, né? Mas jogadores da antiga que a gente... Djalma, Luizão, a galera aí, teu Xará, né? Xará foi um dos poucos, a gente trouxe essa informação outro dia, né? Um dos poucos que jogou nos quatro grandes de São Paulo, e ele consegue ter o respeito de todas as torcidas, né? Ele, o Sampaio, o Miller, que são caras fora da curva, porque não é comum, né? Sim. Você jogar em 2 rivais já é complicado. Imagina jogar nos 4 grandes do mesmo estado ali e ser respeitado por todas as torcidas, né? O Rivaldo jogou em 3. Jogou aqui, jogou no Corinthians, aqui e no São Paulo. Isso. Mas é difícil, né? O cara jogar em 3 grandes, assim, do Dracena, ganhar, né? Aqui, Santos e Corinthians. E ganhar, né? O que marca, e ganhar também. Os títulos, né? Sim. O Luizão foi campeão aqui, foi campeão no São Paulo, em todos, campeão né? no Corinthians, no Santos. No Santos eu não sei se ele foi, mas ele jogou também no Santos, então... Foi também, pior que ele foi campeão também. Campeão brasileiro 2004. E, Luizão, sei que já tá partindo pro final assim, mas antes eu queria que você falasse sobre um gol de bicicleta que você fez, mano. Você fez um golaço de bicicleta final, e não foi qualquer jogo, não. Então eu queria que você contasse essa resenha aí, porque... foi um jogo quando eu fui pro Bahia, né? Final do Campeonato Baiano. Inclusive tava lá no Vitória, pô, esses caras também, meu... Já me enchi o saco aqui do Corinthians. Vou pro Bahia e tá no Vitória. Edilson, Vampeta e tinha mais um lá. A dupla, né? Pô, cara. E aí eles voando, né, no Vitória, e a gente foi pra final. Bahia e Vitória. E aí o primeiro jogo foi na Fonte Nova. Fonte Nova, né? Não, Fonte Nova não. Barradão, lá no Vitória? Não, do Bahia. Fonte Nova. Fonte Nova, primeiro jogo. E o jogo terminou 1-1, cara. E eu fiz o gol de bicicleta. Foi um golaço. Foi um golaço. Você que não viu ainda, procura o vídeo no YouTube. Opa, pode entrar lá. Golaço! Ele existe, é verdadeiro. Pra quem falava que você era o cão de guarda. E ele fala, é verdadeiro, não é a história do Vampeta, não. É real. Amigo, foi um golaço, cara. Foi um golaço. E tinha 60 mil pessoas no estádio, né? Então foi uma final. E foi um golaço, realmente. E tá aí. Quem quiser ver, entra lá e vê. Tem imagens, tem imagens. Ele existe. 479 jogos, 12º jogador que mais atuou pelo clube na história, 38 jogos em Libertadores, é o 13º que mais jogou a competição sul-americana pelo Palmeiras. Atleta na história que mais venceu pelo Palmeiras na Copa do Brasil, 23 vitórias. Ninguém passou esse teu recorde ainda. Opa. É o 6º que mais venceu no Palestra, agora a gente põe uma barrinha, né? Allianz Parque, né? 116 jogos. 4º meio-campista que mais atuou pelo Palmeiras, atrás apenas de um trio aqui que dispensa apresentações, né? Seu Dudu, Valdemar Fiume e um tal de Ademir da Guia. Só. Aí nem conta, né? Nem conta. Só esse top 3. Os Messi. Ao todo marcou 27 gols com a camisa do Palmeiras. Já tinha te perguntado de título mais marcante, né? Você falou que é Libertadores. Jogo mais marcante, acredito, que é o Palmeiras e Corinthians, que você falou lá, de 2000. Melhor jogador com quem você jogou? Eita, nós. Que pergunta, hein? Essa é boa. Rapaz, cara... Assim, como eu falei, teve vários jogadores, né? Mas assim, pelo fato de ter uma sequência... grande de jogos, foram praticamente 3, 4 anos, sei lá, se estiver enganado, cara, assim, o cara que eu vi chegar de um jeito um pouco tímido, desacreditado e virar o jogador que virou foi o Alex, cara, entendeu? Não, lógico, tem outros aí que Evair, Zinho, Sampaio, foram jogadores, só que eram jogadores já consagrados, né? Então, o que eu vi assim, tem 2 na verdade, cara, é o Júnior e o Alex, né?
lógico, se você falar escolher um, eu vou escolher um, mas assim, eu colocaria esses dois, que realmente fizeram coisas que, assim, eu tive a oportunidade de ver numa sequência gigante, né? Praticamente a gente jogou com o Júnior, acho que até um pouco mais, ou não, ao mesmo tempo. Não lembro quantos anos a gente jogamos juntos. Mas foram esses dois jogadores aí para mim que eu vi assim um crescimento, né, e vencer, né, num time grande e chegar, vamos falar a verdade aqui, desacreditado. Não só por eles não, né, porque para eles chegarem aqui é porque eles mostraram lá tanto no Vitória quanto no Curitiba qualidade. Mas chegaram numa pressão, amigo. Absurda, né? Um para substituir Roberto Carlos e o outro Djalminha. Que o Alex até conta, né? Eu não sei se foi aqui. Foi aqui que ele fala que tinha que substituir Djalma e Rivaldo. Que eu falei para ele, realmente é verdade. Eu falei para ele mesmo, quando ele chegou. Boa sorte, porque você vai precisar. Então, eu colocaria esses dois jogadores, né? Lógico que teve outros fantásticos, né? Que eu joguei junto aqui, que eram jogadores já consagrados e que foram vitoriosos também. Mas esses dois eu colocaria aí na prateleira aí como os principais, né, que eu joguei aí, que venceram aqui dentro, junto comigo. E ao contrário, o jogador mais chato que você enfrentou, aquele que mais te dava dor de cabeça, que quando falava assim, ó, o jogo é contra esse, você falou, putz, meu, tem que marcar esse cara. Quem que foi o cara que mais te deu dor de cabeça? Cara, ó, o jogador chato que era ruim de marcar era o Marcelinho. Porque o Marcelinho não era um meia que ficava na função. O Marcelinho jogava na direita, jogava na esquerda. Então era um jogador difícil de marcar. Edilson, que teve aqui, também era muito difícil. Que era um jogador que era de velocidade, driblava na velocidade. Então era um jogador complicado para marcar. Você não podia dar o bote nele, você tinha que esperar, não adiantava. Ou antecipava antes, ou esperava. Porque era um jogador que ele vinha na velocidade e driblava muito bem. Né? Tanto é que fez o que fez aqui no Palmeiras, depois foi lá pro rival e se deu muito bem também. Então eu diria que esses dois jogadores era complicado de marcar, cara, porque pela qualidade deles e pelo jeito de jogar, né? Também tem um jogador sul-americano, o Riquelme, que era difícil de marcar. Por quê? Porque ele não ficava na função ali. Porque é fácil você pegar o meia, que joga de meia, é fácil marcar. Esse é o que eu mais gostava. Quando eu pegava o meio que eu sabia que ele era meia, que não rodava, cara, eu deitava no jogo, porque eu vou cuidar dele e não vai jogar. Entendeu? Agora, esses meia que movimentam, o Riquelme, quantas vezes aqui, principalmente na final, acho que foi em 2001, ele estava de atacante. Ele não jogava de... Tanto é que o nosso zagueiro na época... o Celso Roth falou, o Riquelme vai jogar assim é você que tem que sair nele, ele vai jogar nas costas dos volantes e tal, e nós precisamos sair para ganhar o jogo, para jogar não sei o quê. O Riquelme, sei lá, fez os 2 gols, eu acho, entendeu? Foi. Então, em 8 minutos de jogo. Era um cara que jogava solto, então era difícil de marcar, entendeu? Então esses jogadores aí foram complicados, porque eles movimentavam muito. Agora os outros que era mais na função, era mais fácil. Agradecer o Galeano, né, Gê, por esse papo com a gente aqui, por ter vindo bater esse papo com a gente hoje, um episódio especial dentre tantos outros que a gente teve. Uhum. Já te entreguei a medalha da Libertadores, mas tem mais alguns presentes aqui. Que legal, cara. Hoje eu vou deixar as honras pro Giovanni de entregar a camisa. A plaquinha do Palmeiras Cast para você levar, né, uma recordaçãozinha para guardar em casa. Isso aí. Todo convidado que vem aqui ganha a plaquinha decorativa. Obrigado, amigos. E aí a camisa, ó. Modelo 2025, presente da nossa presidente Leila Pereira e do Palmeiras. Já vou no jogo com ela hoje, então? É isso, ó. Você que honrou tanto a nossa camisa, nada mais justo do que tá bem trajado aí, então, ó. Isso aí, obrigado. Novo modelo. É o manto, né? Vamos beijar o manto aí pra torcida aí. E você usou tantos números aqui, mas acho que um que marca muito pra galera é esse 25, né? O 25 acho que ficou eternizado na mente da galera. Para mim também, eu sempre escolho o 25 porque marcou muito, né? Foi a camisa aí que me consagrou na Libertadores, enfim. Então, muito feliz aí. Obrigado pelos presentes. É isso, uma honra estar aqui, né?
Lógico que a gente tem muita história, né? Teria muito mais aí. Tem umas que não pode contar, infelizmente. As melhores. As melhores, né? A censura não deixa. Mas foi um privilégio estar aqui, né? Poder contar um pouco e fortalecer, né? Essa nossa trajetória aqui dentro do Palmeiras, principalmente para os mais jovens hoje, né? Que acaba não conhecendo muito a nossa história, né? Lógico que hoje tem as informações, é só buscar lá, mas é importante, né, eles saberem, né, da história nossa, porque é uma história vencedora e uma história de muita honra, né, nessa camisa aqui. Então eu tenho um orgulho muito grande, né? Hoje eu vou no estádio, todos os jogos aqui praticamente, levo meu filho, né? E tem a minha pequena lá também, que é palmeirense. Quando o Palmeiras faz gol, né, fora, ela sai lá na janela a gritar. A Gabrielinha. Essa é a raiz. Essa é a raiz. Grita, os vizinhos ficam bravos. E ela faz uma alegria, né? Então é uma honra muito grande. Obrigado aí pelo convite, né? Demorei um pouco a vir, mas deu certo. E espero que o pessoal goste aí, continue acompanhando a gente. E acompanhando o nosso Verdão aí, né? Um ano importantíssimo pra gente. Sim. Que a trajetória seja vencedora mais uma vez e que continue assim, com essa estrutura, né, com esse fortalecimento aí no elenco, na estrutura do clube, e também o torcedor, né, continue aí torcendo e acreditando sempre nas vitórias. Isso aí, agradecendo o Galeno mais uma vez. GG, obrigado pela parceria. Lembrar a galera que vai pingar um QR Code na tela para você baixar o aplicativo do Palmeiras. O Palmeiras App foi totalmente reformulado e agora tem muitas informações, ficha técnica dos atletas da base, fotos dos treinos, dos jogos, vídeos da TV Palmeiras, quiz com perguntas para você testar o seu conhecimento sobre o que você sabe da história do Verdão. Então, baixe agora mesmo, o QR Code está na tela. Lembrando que está totalmente reformulado e vale a pena você ter o Palmeiras App no seu smartphone. Palmeiras Cast by Sporting Bet se encerrando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Até a próxima e avante palestra. Valeu. Inscreva-se na TV Palmeiras e seja avante. O avante premiado pode mudar a sua vida. Faça o plano anual e concorra a um apartamento.